lixo! Isso aqui é uma porcaria! Desculpa! 1, 2, 3, vai, filhão! E começa mais um DQC! Bem-vindos a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você encontra no desculpadqc.com.br. Hoje na bancada temos pessoas especiais, pessoas de alto garbo e elegância, pessoas famosas, teoricamente. Mas temos para começar ele, o urso da podosfera, o homem mais gostoso que eu abracei dentro de todos os da podosfera, não que abracei todo mundo. Cristiano Barba, se apresente e dê sua desculpa. Queria saudar toda a classe trabalhadora, operária e camponesa que tá aqui, e eu queria também pedir desculpa aos fãs do Olavo de Carvalho porque eu tenho diploma. É isso. Bateu, mas bateu sem maldade, né? Sem vontade de matar de vez. Temos também Bergs do Confábulas. Bergs, se apresente e dê sua desculpa. Olá, ouvintes do DQC, tudo bom com vocês? E eu peço desculpas hoje por estar com um pouco de AIDS e estar espirrando pra caramba e dificultar a edição do Emerson. Estamos aí para editar. O importante é a participação, ainda mais as pessoas de garbo e elegância assim. E também temos nossa querida da bancada, a polêmica, Tati. Oi, galerinha. Não sou polêmica, não. Eu só falo as verdades. As pessoas que não estão preparadas para ouvi-las ainda. E minha desculpa é que eu tô aqui pelas cotas. Eu queria estar aqui pela qualidade, mas infelizmente parece que eu não tenho. Tem mais de 1000 seguidores no Twitter, pra mim já é famoso. E ele, pela primeira vez no DQC, abrilhantando, os outros dois também. Durante o episódio vocês vão entender o porquê seria algo especial. Brian Rizzo, do Eu Tava Lá. Se apresente e dê sua desculpa, Brian. E aí, gente, boa noite. Meu nome é Brian, eu tenho um podcast chamado Eu Tava Lá e desculpa o atraso. O importante é chegar. É o típico podcaster que faz um comentário que só tem contexto pra quem tá aqui, né? A galera que tá ouvindo agora não faz a menor diferença na hora que eu cheguei, porque, né? O importante é chegar. Ele atrasou, mas chegou. Cheguei. Eu sou um analfabeto digital, eu não sei usar esse software aqui que vocês estão usando. Então, isso causou o meu atraso, mas desde já peço perdão pelo vacilo. E eu, Emerson Alves, o seu host, e eu peço desculpas, porque sim, eu estou aqui nesse episódio para ganhar seguidores do Twitter. Não é possível que o DQC não ganhe nem 100zinho agora. Eu vou cobrar a propaganda de vocês, sim. Pra mim, tem mais de 1000 seguidores no Twitter, já é famoso. E vamos lá, esse episódio que promete. Então, pessoas, eu juntei essa bancada, foi bem difícil alinhar essas agendas aí. Estamos na segunda tentativa de gravação. Sim, mais uma coisa que quem estava fora da gravação não vai entender o contexto. Mas vamos falar sobre fama. Fama, como assim? O que aconteceu depois da fama, do podcast de vocês, ou uma história de fama de vocês, o que a fama lhes proporcionou. Mas antes das histórias de fama em si, eu tenho algumas perguntas para a bancada inteira em si. Porque para falar de fama, a gente tem que entender o que é que cada um acha que é fama. O que seria ser famoso pra vocês? Começando pelo Bergs. O que seria ser famoso, Bergs? Famoso pra mim é você não poder ir na padaria tranquilamente sem ser abordado, sabe? É uma coisa que eu não queria, aliás, que acontecesse isso comigo. Nunca quero que acontecesse isso comigo. Não que vá acontecer, né? Mas eu nunca queria que acontecesse, tipo, cara, eu tô afim de passear com o meu dog na esquina da minha casa e aparecer um monte de paparazzi, um monte de gente querendo tirar foto e querendo pedir autógrafo e me encher o saco o dia inteiro e gente tentando invadir a minha casa. Pra mim, fama é isso. E reconhecimento e conhecimento é outra coisa. Quer dizer, então, que fama dá pra se confundir também com, tipo, procurado pela justiça. Ah, mas com certeza. Porque a pessoa não poder ir na padaria, o contexto que tu tava falando é de um ladrão. Só que a diferença é que quando você é famoso e você não pode ir na padaria, os fãs estão te abordando, todo mundo tirando foto. Quando você é foragido... você não consegue nem dormir, né, cara? Você ouve uma sirene e você já fica em choque, né? Essa é a diferença aí. É a fama negativa e positiva, né? Barba, o que seria ser famoso pra você? Ó, velho, somando com o que o Bergão da Massa aí falou,
Eu acho que também tem um lance que é assim, por exemplo, se você não é um cara famoso, as coisas que você fala e as coisas que você faz, elas vão atingir pessoas às quais você consegue se comunicar. Se eu falar alguma coisa, o cara que não é famoso, ele vai atingir ali o pai, a mãe, os filhos, alguém do trabalho e tudo mais. Eu acho que também a fama tem isso, tipo, transcender esse primeiro círculo e você acabar tocando pessoas com as quais você não se relaciona. Tá ligado? Você falar alguma coisa e pensar, porra, isso que eu tô falando aqui tá influenciando lá a vida do Joãozinho lá, e eu nunca falei com ele nunca falou comigo, mas de alguma forma eu tô influenciando ele lá. Eu acho que esse ampliar o círculo de influência é fama, tá ligado? Positivo ou negativamente também. Quando você fala, você não tem ideia de quantas pessoas você tá alcançando, então seria... Isso. E daí isso acarreta também numa responsabilidade mais apurada, né? Porque eu tenho que pensar, porque, por exemplo, fazendo algumas brincadeiras aqui na minha família, por exemplo, eles compreendem até onde eu sou irônico ou até onde eu não sou. Se eu tô na internet, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, porque as pessoas com as quais eu tô lidando ali não sabem se eu tô sendo irônico, se eu tô fazendo aquela brincadeira, se é uma brincadeira ou não e tudo mais, tá ligado? Ainda mais em texto, né, cara, que é difícil interpretar o tom que você digitou, né? Se é que existe essa expressão, né? É só um texto. Ali não tem como mostrar mais do que um texto, né? É objetivo, né? O que tá escrito. Não tem nenhuma subjetividade, não tem um olhar, não tem um jeito de falar, tá ligado? Sim. E tem gente querendo te pegar, né? Qualquer coisa que você fala, um escorregão mas o que mais tem é a gente querendo me pegar, filha. Nossa, no bom sentido ou no mau sentido? Que danado. Ser famoso é isso aí, né, cara? Ser famoso é ser desejado, né, cara? É verdade. Cobiçado, né? Brian, Eu o que é ser famoso pra você, Brian? Você já alcançou isso? nunca pensei sobre isso. Isso que vocês estão falando é um troço muito profundo. Eu tô, inclusive, impressionado com a profundidade intelectual desse podcast. Olha mas só. eu Aqui é acho... informação também. Completamente. Cara, eu acho que essa coisa de fama é muito... Até quando me convidaram pro podcast, eu fiquei pensando um pouco sobre isso. E eu acho que é muito relativo, né? Porque fama, pra mim, até então, sempre foi o que as pessoas achavam de alguém. Tipo, aquele ali é o famoso... Sei lá, o famoso cara que chega atrasado. E aí a gente fica com aquela percepção das pessoas e pensa, essa pessoa pra mim é isso. E quando muitas pessoas têm a mesma percepção sobre alguém, isso, na minha cabeça, era a tal fama. Mas isso que vocês estão falando é mais fama de ator da Globo, né? O cara que vai na padaria e todo mundo conhece ele, todo mundo sabe o que ele faz e tal. Acho que pode ter essa interpretação também. Mas fico em dúvida e não sou uma pessoa que pensou muito a respeito sobre isso na vida. No meu ver, o fama é o contexto do geral. Fama é quando você tá andando na rua e tem uma pessoa que lhe conhece sem você ter a menor ideia de onde essa pessoa lhe viu. Que ela pode ter lhe visto... Isso pode ser amnésia também. Ou Alzheimer. A pessoa Também. te cumprimenta na rua e fala, ô fulano, aí tu vai lá, Também. fala com a pessoa, aí depois alguém pergunta quem era, e tu fala, não faço ideia. Em algum momento da vida, então, eu posso ser famoso. Talvez lá, bem velhinho, eu vou estar famoso, ao menos na minha cabeça. Ah, mano, pra mim, se você ganhou alguma coisa, ou tá ganhando alguma coisa e não tá pagando por isso, você é famoso, bicho. Você ganha roupa, ganha coisas e... Ah, eu quero que você use isso aqui. Não, pera aí. A gente pode resumir, então, que um mendigo com Alzheimer é famoso pra caralho. Pô, melhor definição de fama até agora. Por todo o contexto colocado. O cara não sabe quem é ninguém e só recebe recebidos, né, cara? Eu fiquei imaginando um mendigo com o celular agora. Olha, gente, o João do carro aqui me deu R$2. Obrigado, João. Só que no caso do mendigo, ele não faz o recebido. Quem faz é quem dá pra ele, né? Tira foto e fala, olha o que eu dei aqui. Pega essa crítica, Brasil. Famoso pra caramba aí, ó. Definido o que é fama, eu queria saber as histórias de vocês com a fama que vocês conseguiram até agora. Porque sim ou não, vocês não vêm com essa de, mas a gente não é famoso, não sei o quê. As pessoas conhecem vocês. Nem que seja uma pequena bolha, mas as pessoas conhecem vocês. Se eu, do DQC Carreto, não tem nem 200 seguidores no Twitter, tenho história de fama, não, né? Vamos colocar o contexto aqui. De ser reconhecido, imagina vocês aí. Bom, essa foi a minha participação, né? Valeu, galera. Era só pra dar opinião do que é fama, né? Para, Bergão. Não, vamos lá. Brian, conta uma história aí do que aconteceu já. Nem que seja reconhecido da rua, o que foi, ou o que há. Cara, eu anotei algumas coisas quando tu falou de qual seria o tema, e eu tenho alguns casos, assim, que chamam a atenção, assim, que são um pouco inusitados, né? Isso aí que tu falou do podcast é verdade. O Eu Tava Lá, ele tem bastante ouvinte, e isso faz com que algumas pessoas me reconheçam mesmo, o que é, pra mim, sempre surpreendente, porque
podcast é uma mídia onde as pessoas conhecem a tua voz, né? E é tipo... Tu tem que ver também se a pessoa te reconhece ou do podcast ou das pegadinhas do Silvio Santos. É, tem esse ponto. Isso que eu ia falar, assim, porque o podcast, que é geralmente hoje em dia quando alguém me encontra e vem falar sobre alguma coisa, geralmente é sobre o podcast. Mas eu trabalho com internet já há muito tempo. Eu faço coisa na internet desde 2008, assim, semi-profissionalmente, né? Então já faz mais de 10 anos que eu faço algumas coisas. Eu comecei com um blog lá naquela época, depois eu tive um canal no YouTube com os amigos, fizemos várias coisas por aí, e eu tô em São Paulo desde 2014, e aí foi meio que quando eu comecei a perceber esse contato do trabalho que eu fazia na internet com o mundo real. Porque em São Paulo parece que sei lá, a galera é mais ligada, assim, nessas coisas, tipo, na Avenida Paulista, a pessoa vem conversar contigo, vem tirar foto, ou falar alguma coisa que reconheceu, tipo, falando especificamente sobre o podcast agora. É muito engraçado porque o Eu Tava Lá, ele tem 80 e tantos episódios publicados, e o ouvinte lembra de muitas coisas que eu não faço mais ideia, porque eu gravei há 1 ano e meio atrás, e pra mim passou e eu não lembro muito, assim. Mas o cara pode ter ouvido aquele episódio ontem. E aí o cara me encontra e vem falando, assim, com muito conhecimento de causa sobre alguma coisa que eu falei. E eu não faço ideia se ele tá me confundindo com outra pessoa ou se eu realmente falei isso em algum momento. E aí é um momento, assim, de parar e tentar entender se ele tá falando a verdade ou não. E geralmente então, eu que não lembro mesmo. Isso é legal. Mas quando tu falou pra pensar de alguma história relacionada à fama, eu lembrei de uma coisa que pra mim foi muito marcante, que foi que uma vez eu falei em um podcast que eu não gostava de usar mictório. Sempre que entro no banheiro público, eu procuro ir na cabine, mesmo que eu não vá fazer o número 2. Eu vou lá só pra ter a privacidade ali, não ficar pessoas ao meu redor me olhando e tal. E aí, um dia, numa Comic Con, evento aqui em São Paulo, né, Comic Con Experience e tal, muita gente reunida, eu tinha ido a trabalho mesmo, fazer um podcast lá. Muita gente, fila enorme, a gente tava trabalhando desde cedo, assim, não tinha muito tempo pra ir no banheiro. E aí eu tive, tipo, 5 minutos, assim, que falaram, olha, se quiser ir no banheiro é agora. Eu falei, putz, tenho que ir porque eu tô segurando a horas, assim. Aí eu fui correndo no banheiro e aí tinha uma baita fila pra entrar e eu consegui ali meio que passar e cheguei no mictório e só tinha um mictório e todos os banheiros estavam ocupadíssimos e eu achei que seria justo eu usar o mictório. Afinal de contas, os outros banheiros ali talvez estivessem sendo usados por pessoas que estavam se cagando. E eu não precisava de tanto, eu precisava só usar o mictório. Empatia é o nome disso. Empatia. E aí eu, totalmente empático, cheguei ali, comecei a fazer o que eu precisava fazer há muito tempo, e eu acho que eu tava ali despejando uns 2 litros de urina, pra falar de forma educada, e tomei um tapa nas costas. Nossa. E aí, cara, eu fiquei completamente em choque, porque eu achei que eu tava tendo um pesadelo, assim, porque é exatamente a coisa que eu mais temia na minha vida, que era usar um mictório e alguém me olhar ou alguém vir conversar comigo ou qualquer coisa, tomei um tapa nas costas e automaticamente veio um cara do meu lado e falou assim, ué, mas tu falou que não usava mictório? Mas que filho da puta! E aí eu fiquei absolutamente em choque. Mano. Absolutamente em choque. Eu falei, cara, só um pouquinho e tal. Aí eu terminei ali, me mijei todo, obviamente. Quando eu saí do banheiro, o cara tava na porta. E aí o cara falou, tu falou uma vez no podcast lá que tu não usava o mictório e tal. Eu falei, cara, é que tá muito cheio aqui, tive que usar e tal. E aí eu tirei uma foto com o cara completamente mijado e eu passei a minha mão mijada nas costas dele. Só de sacanagem. É o mínimo a se fazer. Puta que pariu, cara. Mano, você sem noção, né, bicho? Eu voltei pro lugar onde a gente tava gravando e eu falei dessa história em tempo real, praticamente, assim, porque eu tava meio nervoso ainda. E, cara, isso foi acho que a coisa mais bizarra que já aconteceu. Dentro de evento, assim, é mais comum que as pessoas venham conversar, porque é onde o nicho se encontra, né? Onde as pessoas que consomem conteúdo de internet e as pessoas que fazem coisas pra internet estão lá, tá todo mundo meio que com o mesmo propósito, que é de se encontrar, assim. Então, nesses lugares, eu recomendo não usar o mictório. Só colocando aqui da questão do que a gente até definiu de fama aqui, que às vezes você afeta a vida de uma outra pessoa e você não tem ideia que tá afetando. Por exemplo, quando eu falei que seria uma coisa especial você tá participando, Brian, é que o DQC, por exemplo, o DQC ele nasceu no grupo do Não Ovo. Olha que legal! Ele nasceu no grupo do Não Ovo quando a antiga bancada se desfez. Estavam lá, o pessoal falando e tal, não sei o quê. E eu cheguei, eu já tinha vontade de fazer podcast há muito tempo. Eu fiz, pessoal, vocês estão reclamando aí que trocou a bancada e tal. Quem é que tá afim de fazer um podcast aí? Afim sério de fazer. Aí é o famoso, se tá ruim, faz melhor, então. Estão reclamando que tá ruim, então vamos fazer o nosso. Faz melhor, cuzão. Uma oportunidade, né, Everson? Tá crise aqui, cheguei. Eu nem cheguei mandando essa de quem tá ruim faz melhor. Eu cheguei e disse, eu era afim de fazer, vamos lá fazer alguma coisa. Aí juntei uns malucos e nasceu o DQC, tamo aí, mais de 1 ano aí, cara.
Massa, Aí massa, pra que legal, você participar do DQC é tipo um troféuzinho que a gente conquistou aí, ó. Sim, um já foi. Só falta alcançar todos. O Luigi, ele já fez uma participação do DQC em áudio, mandou um áudio em um episódio especial falando sobre podcast. Já tenho 2 archives já marcados. Falta o Igor e falta o City. Muito bom, muito bom. Aí quando eu completar, aí acaba o DQC. Não. Pô, interessante essa história aí de famoso. Mas, pô, a galera tá nem aí mesmo, né? É evento também, a galera tá descontrolada, quer tirar foto e tal. É porque foi uma coisa boa em si, né? Tipo assim, ele conhecia você, é engraçado. Mas se fosse um cara que você estivesse falando uma merda é isso que eu ia gigante, dizer. ele chegasse com a arma, quer dizer que você não gosta de mictório, né, seu otário? Um cara da fábrica de mictório, putaço. Como assim tu não usa mictório? Associação dos mictórios, Tá tirando. dos donos de fábrica de mictório do Brasil. Agora você vai ver o que é bom, porque ninguém quer mais usar mictório por causa de você, entendeu? Sei lá, mano. dá um Você jeito. acabou com a minha vida. O cara chega. Eu acho que muita gente de podcast fala muita besteira e tal, mas tem muita gente que tem esse medo de falar certas coisas por causa de que vai ouvir, né? Tipo, eu vou falar isso, mas e se quem ouvir não entender a piada, ou não entender o que eu quis falar, e isso virar uma coisa gigante lá do outro lado, porque, sei lá, uma bobagem que você fala vira uma avalanche, né? Você fala brincando assim, eu, sei lá, uma coisa de minoria, você fala brincando alguma coisa, se isso for mal interpretado, você é cancelado na hora, e tudo que você fez, criou e tal. Né? Então tem que tomar muito cuidado, porque a gente tá brincando aqui, mas vai que um cara de mictório não tivesse ouvido. Vai que um mendigo com Alzheimer nos encontra daqui a pouco. Bom é que ele vai esquecer. Mas foi o Emerson que falou, viu, mendigo? Eu gosto de todos. Cristiano Barba, uma história de mesmo. fama. Você é o mais famoso aí de E o mais famoso? toda a podosfera. Um dos homens mais bonitos da podosfera. Não, isso não, com não um dos, certeza. né? O mais. Ô, mas desculpa pela minha falha de caráter, de não ter reconhecido sua total beleza. Mas me diga uma história de fama que o podcast lhe causou, não sua beleza. Isso que eu ia falar, né, cara? Aqui em Curitiba, eu tenho um outro nicho também, porque eu fui membro de uma igreja gigantesca aqui e atuei, né, junto ao corpo pastoral e tal. Então tem muita gente que me conhece desse outro rolê, tá ligado? Não tenho orgulho disso, tá? Sim. Eu fazia mais pelo dinheiro mesmo, sacanagem. Primeira vez que algum pastor confessou, tá ligado? Chegava em casa, jogava o dinheiro na mesa e falava, tá aí o dinheiro! E ia chorar no banheiro, sabe? Tive que me vender aqui, é o meu corpo. Eu não queria isso, eu não preciso disso, jogando dinheiro assim na cara das Era dinheiro que vocês E a queriam. mulher é só mais um tempo, amor. É só mais um tempo, é só mais um ano. Você aguenta, amor, por favor. Eu não aguento mais, e tá me prostituindo naquele púlpito. Não ri não, filha da puta. Não ri porque é foda. Não, mas é sacanagem. Não é por eu você, né? Eu não ganhava dinheiro não nesse rolê, né? Até hoje eu não ganho. Nunca, todos os esquemas que eu faço não dá dinheiro, que é podcast e igreja, né? Então. Isso, é porque você fez a parada errada. Exato. Porque a igreja dá dinheiro e podcast dá. Você tem que O entrar na vibe. problema da igreja, com todo respeito aí, se quiser cortar depois, corta. O problema é ser honesto, Não cara. vou cortar porra nenhuma, não. O problema é ser honesto, Não corta nada, cara. não. Tá ligado? Mas enfim. E daí o que acontece, né? Acontece que, como eu tenho 2 grupos distintos de pessoas que me conhecem, né? E ainda tem gente que ainda, sabe... Porra, faz, sei lá, 12 anos que eu abandonei essa vida suja aí. Tem gente que ainda me encontra na rua e me chama de pastor, tá ligado? Porra, pastor, não sei o quê. Eu falo, brother... Eu chamo de pastor. Ah, eu mas tá chamo de errada. pastor. Mas tá errado. Chama de pastor, mas tá errado. Eu chamo, eu não vou. É o que a gente já pediu. Eu conheço o Barba antes, de, por causa do blog que ele tinha. Então eu chamo ele, vou no perfil dele, já fui no perfil dele, né? No privado. E, Barba, me dá um conselho aqui pastoral. Não, conselho pastoral é todo dia, mano. Você não tá entendendo. Mas daí o que acontece? Às vezes eu encontro pessoas que eu não sei de qual rolê que é. Tá ligado? O cara chega e te dá confusão. aquele abraço gostoso, aquele abraço afetuoso e fala: puta, cara, que bom ver você aqui, cara. Que massa te encontrar aqui, cara. E eu fico naquela, porra, de onde eu conheci esse desgraçado? E daí que já aconteceu algumas vezes, por exemplo, na fila do Hobbit, quando eu fui assistir o Hobbit, né, aquele filme que, porra, desnecessário é o mínimo que se pode dizer daquele filme. Um cara chegou atrás de mim e me deu um abraço, mas um abraço tão afetuoso, cara, mas tão afetuoso que eu, sabe, deu a impressão que eu doei o meu rim pra mãe dele, cara, no mínimo, pra começo de conversa. E o cara me deu um abraço tão gostoso, cara. E eu pensei que era da igreja, tá ligado? Porque quando eu fui pastor, na época, né, pastor de jovens e tal, então o cara, ele era um pouco mais novo do que eu. O cara me deu um abração, cara, mas muito afetuoso, assim. E eu imaginei que era da época da igreja.
Tá ligado? E daí, beleza. E falou, cara, não sei o que, pô, você tá aqui, né? Pô, vou pagar pra você. Daí eu falei, caramba, como assim, né? Eu sempre fui um cara muito comedido, sobretudo dentro dessa perspectiva religiosa da coisa. Eu sempre impedi que as pessoas pagassem as coisas pra mim, pra não pairar nenhuma sombra de que eu tava me aproveitando de ninguém, né? Daí eu falei, não, cara, fica tranquilo, já tá pago. Nem tava pago. Não, já tá pago. Não, eu faço questão e tal, não sei o que. Eu falei, puta merda, tá bom, vai lá. O cara foi lá e pagou. Daí eu falei assim, mas me diz uma coisa, quanto tempo que você tá indo lá na igreja? Daí ele falou, qual igreja? Lá onde? Daí eu falei, você não me conhece? Não, porque faz um tempo que eu saí da igreja. Daí ele falou, qual igreja? Sem igreja nenhuma não, rapaz. Daí eu falei, você não é da igreja? Eu falei o nome da igreja. Você não é da... Não, você não é da tal igreja? Você não é daquela igreja lá que eu preguei, mas... Não, é do podcast. Daí eu falei, E sabe, essa foi a primeira vez que caiu a ficha que eu falei, caralho, cara, é outro rolê, cara, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E esse dia foi louco porque entrei no cinema. Pagou pra você, entrei no cinema de graça. Não, e o cara pagou pipoca pra mim também, que é mais legal. E na hora de sentar, ele não sentou do meu lado, que é mais legal ainda, porque eu detesto sentar do lado de gente que eu conheço. Pessoa que fica conversando no cinema, sabe? Eu sou um abolicionista, mas quem conversa no cinema tem que apodrecer na cadeia. É isso que eu tenho pra dizer. Nossa, total, mano. Nossa, não acredito nisso. E quem liga o Zap Zipson no meio do cinema, né, cara? Eu tô achando que eu vou sair desse podcast, porque eu tô achando... Olha a outra que acha que luta não é esporte, o Hiroshima Nagasaki na hora do filme. Gente, eu tenho que compartilhar as coisas que eu tô vendo. Eu vou compartilhar No cinema. não consigo entender o filme. Eu pergunto sempre pro meu marido. O que aconteceu ali? É importante salientar que se deve ver o filme até o final pra compreendê-lo, tá ligado? Senão... lembrando que ela compartilha com o marido em casa, então ela faz uma live, né? Porra, daí sim, mete o tripé lá na frente. Mas por que não leva o marido junto? Pra quem não sabe, os filmes da qualidade HTTS é ela que grava nos sites aí. O dia que o feminismo for legalizado, ó, o marido fica em casa e a mulher vai pro cinema. E ainda vai ficar me explicando o que tá acontecendo sem fazer uma explain, entendeu? Calma, eu vou explicar o que eu vi, depois você fala o que você entendeu pra eu ver se tá correto. E quando a mulher pergunta pro cara o que é mansplaining, é uma armadilha? É uma armadilha. Que filho da puta. Ele deve explicar ou deve ficar quieto? Ele deve ficar no lugar dele de fala, que é nenhum. Ele deve Tá certo. Ok, você tá certo. Desculpa por ser homem. Eu indicaria um link de um site feminista. Aquele que mata em homens. É um site... Tati, já que estás aí falando aí, virando solta, querendo calar todos os homens, nos conta sua história de fama que você também tem. Eu não tenho só de fama, mas apesar de eu só achar que eu tenho, só porque eu tenho alguns seguidores no Twitter. Não, e aí você olha pro Barba e quase nada. Ganhou coisas, pra mim é famoso. Que eu comentando, teve um episódio que isso caiu tudo na edição, porque o áudio dela tava muito ruim, que a gente tava falando de, não sei o que foi, eu digo, poxa, eu digo que você não ganha nem uma bala juquinha de ninguém. Ela, menina, eu já apareci na televisão em tal canal, já dei entrevista pra esse, pra aquele, já ganhei coisa da Coca-Cola, disso, daquilo. Se isso pra mim não é ser famoso, eu não sei o que é, não. É porque assim, pra quem não me conhece, né, eu sou Tatiane, pra quem não me conhece também, stand-up. Meu texto novo no Clube do Minhoca, né, todas as quintas. Então, eu gosto de futebol pra caramba, bastante, e meu Twitter é praticamente todo de futebol, né, eu falo de futebol o tempo inteiro, e comento os jogos, e xingo o jogador, xingo a mãe, xingo o juiz, xingo todo mundo. E aí, com isso... E as pessoas lhe dão as coisas. Tem o nicho, e o nicho de futebol, porque no Twitter é tudo nichado, né? Tem a galera que é fã de diva pop, a galera que gosta de K-pop, e futebol é um nicho, né? Depende do time que você torce. E com isso eu fui crescendo de seguidores, etc. Tem uma galerinha boa, né? Não é tanto, mas uma galerinha legal. E aí, por causa disso, né, eu fui convidada com outras pessoas também, não foi só eu, né? Não sou estrelinha, pra conhecer o Parque São Jorge, que é o lugar que o Corinthians, né? A base do Corinthians começou e tal, e era pra conhecer o futuro presidente, ou um dos presidentes que poderiam ser, e tava fazendo tipo uma campanha, né? Fui lá, e eu nunca tinha ido no Parque São Jorge, eu não tava nem muito preocupada com muita coisa, eu só queria ver o time, ver tudo. Depois disso, a gente também criou um grupo de meninas que vão no estádio, é um movimento bem legal, só que esse movimento cresceu assim de forma assustadora, né? A gente pensou que ia só 10 meninas, hoje tem 3 mil meninas, e aí com isso, aí veio televisão querendo fazer matéria, aí fez matéria na Globo, na Bandeirante, fez matéria pra jornal, pra rádio, pra TCC, que eu fiz pra caramba. E aí eu ganhei... Ela é a mais famosa de todo mundo aqui. Não, só saiu uma vez no Globo Esporte só, e nem saiu assim, tipo, ela, Tatiane, mas aí a gente saiu.
E aí as meninas gravaram agora com o Mastercard, deve sair agora, dia 20, uma propaganda sobre isso. E é por causa do nicho, né? Porque é uma coisa bem nichada. Tipo assim, ninguém me conhece como Tatiane, cara menina, só que conhece o grupo que eu faço parte, né? E aí ganhei presentinho da Coca-Cola, porque eu tava comentando os jogos da seleção feminina. Já ganhei presente pra ver o final do feminino, do Corinthians. Aí eu ganho algumas coisinhas, mas é tipo por causa do nicho que eu participo, não é por causa da fama, não, Gica, porque, né? Enfim, pra mim é famosa. Uma fama no nicho, né? Que se fala. É, uma faminha no nicho, assim, legal. a galera sabe quem é, e aí te rola alguma coisa, tipo, o treinador do Corinthians sabe, o preparador físico, aquela menina lá que fica falando pra caramba no Twitter, sou eu mesmo. Então, assim, aí a gente consegue algumas coisas no grupo que a gente faz parte, né? Então, eu acho que é uma fama legal, porque não é uma fama legal, né? Não é um tipo, meu Deus, é famosaça, mas é tipo uma coisa legal, porque é uma galera que eu curto estar, que eu curto participar. Se eu não ganhasse, eu continuaria fazendo de qualquer maneira, entendeu? Então ganhar coisas é maravilhoso. Me dê mais coisas, Coca-Cola, por favor. Eu adorei aquele negocinho que você me deu. Depois tu dê coisa pra gente também aí. Uma Coca-Cola. geladeira, né, cara? Eu pensei que eu ganhei só uma bonequinha, mas eu poderia ganhar uma geladeira que eu não... Não tô precisando da geladeira. Uma geladeira da Pepsi. Obrigado, Coca-Cola, pela geladeira da Pepsi. Que vacilo. Alô, Dolly, tô aí também, Dolly. Geladeira da Dolly é maravilhoso, mano. Porra, até eu da queria, Dolly. hein? Eu Sou queria aquele Dolinho, bonecão, 3 velho, metros de do Dolly. altura, mano. Nossa, meu sonho, Dolly. Ai, Dolly, por favor, patrocina a gente aqui. Geladeira da Dolly, cara. Colocaria na minha casa, no meio da sala. Acho que todo Você dia eu chega. tiraria uma foto com essa geladeira antes de sair pra trabalhar. Minha geladeira Dolly e tal. Eu fazia um Instagram da minha geladeira. Porra, imagina, mano. Eu Olha a roupa que eu tô hoje, gente, tá legal? Aí coloca do lado da geladeira. harmonizando com a geladeira. Sempre com roupa verde. Almoçando de frente, botava a mesa do almoço, do jantar na frente da geladeira, assim. Tirava a televisão do lugar e colocava a geladeira no lugar da televisão. Botava prato pra geladeira almoçar com a gente. Mas tem, gente, essa geladeira ou eu tô querendo sonhando aqui com a coisa que não existe? Não, se não tiver, ó, aí publicidade, vocês estão perdendo a Tá oportunidade. dando aí. mole, velho. Eu sou Tá dando Dolinho mole. gigantaço, cara. A melhor coisa do Nossa, Brasil. Bergs, histórias de fama você tem, não venha não. Cara, história de fama, vamos lá. Em questão de evento, cara, infelizmente eu fui em 2 eventos de podcast até hoje, Nossa, porque que eu alegria. moro no Espírito Santo e moro no interior ainda, então é meio difícil. Se eu tivesse em São Paulo ia ser bem bacana, eu estaria em vários, assim. Já recebi convite, tipo CCXP, ingresso assim na íntegra pra Ai, ir. queria, gente. Sabe, tipo, a pessoa chegou na DM, pô, Bergs, tô curtindo seu podcast, vamos lá no Toma. dia do podcast, toma o ingresso aí. Falei, caramba, isso é muito foda, reconhecimento, só que, pô, eu tive que recusar porque eu moro muito longe. Eu falei, infelizmente eu vou estar trabalhando, a CCXP começa no meio da semana, né, cara, então, tipo, pra mim não tem como. Ali foi um reconhecimento bem bacana, que eu falei, olha que bacana, cara, eu fiz o Confábulas, não fez nem 2 anos ainda, né, só em janeiro que vai completar 2 anos, e eu fico sempre, até hoje, olhando que eu comecei do zero, cara, abri o Illustrator aqui, comecei a fazer o logo do Confábulas no meu quarto, tipo, eu tinha acabado de sair de outro projeto, e hoje a galera me chama pra evento, sabe? Só porque eu liguei o mic aqui e comecei a falar algumas angústias minhas, enfim, né, cara? E recentemente eu fui patrocinado, sabe? Por uma editora, né, cara? E, tipo, mandou um e-mail perguntando se queria fazer essa parceria, enfim. E me mandou alguns livros aqui. Aí eu fiz toda a publi lá no episódio. E eu falei, caramba, olha que loucura, né, bicho? Tipo, mais um dia que eu olhei pra trás e falei, caramba, eu comecei do nada, zerado, e fui patrocinado no episódio. Mas uma fama que eu acho bem legal foi bem no comecinho do projeto. Olha que interessante, cara. Tinha meses de projeto, eu tava indo pra Vitória fazer alguma coisa, não lembro o que. Aí eu fui de ônibus, né, cara? Porque eu não sou muito fã de dirigir em estrada mais, eu não tenho paciência, não. Nem moto, nem carro. Então eu deixo na garagem e pego um ônibus mesmo. Vou ouvindo podcast e tal. Aí, cara, 2 bancos na frente tinha um gordinho, cara. Um óculosinho, pá. Aí ele tava com o Podcast Addict, cara. Dava pra ver que ele tava com o Podcast Addict ligado ali, né? E vários podcasts. Até o do Brian tava junto ali, né, cara? O do Brian, o Guga Cash. Aí tava o meu no cantinho assim, cara. Bem no cantinho assim, né? Aí, mano, eu gelei, que eu falei, caraca, bicho, o podcast tem meses de vida aí, e o cara tem o meu podcast assinado, e tipo, ele pegou um ônibus junto comigo na rodoviária, então ele é da cidade também, né? E, cara, eu não consegui chegar nele.
Eu só observei e falei, olha que loucura, bicho. Ele tem um podcast assinado, cara. Sabe? Você não conseguiu chegar ou você ficou com vergonha de chegar e falar pra ele? Então, tipo, não tive reação. Eu fiquei olhando pra aquilo e falei, caramba, cara, que interessante. Eu sou muito, tipo, qualquer coisa que eu vejo, eu começo a refletir comigo na minha cabeça, né, cara, sobre isso. Eu não simplesmente olho pra aquilo e falo, ah, bacana. Eu sempre faço uma reflexão sobre aquilo que eu tô vendo. E aí eu olhei pra aquilo e falei, caramba, cara, meu podcast é despretensioso pra caramba. Eu fiz ali quietinho, tranquilo. Fiz do zero tudo e um cara tá com meu feed assinado. Aí durante a viagem eu fui no banheiro. Quando eu voltei, né, eu olhei assim, ele tava ouvindo o meu podcast, mano. Tava lá a telinha lá do Confábulas, era o logotipo antigo ainda, era um microfone branco que eu fiz sem aprimorar muito. Tava lá ouvindo um dos primeiros episódios, assim, pô, fiquei felizaço aquele dia, bicho. Fiquei muito feliz aquele dia ali, cara. Não conseguisse chegar no cara. Não, eu deixei pra lá. Eu falei, vai ser melhor, não sei. Mas... Eu fico até pensando, imagina só, tu tá ouvindo alguma coisa que tu gosta e tal, aí do nada o cara aparece atrás de tu. Então, tudo bem? Sou eu que faço isso aí. Aí vai que o cara é a primeira vez, né, que ele tá, né? Eu falei, quem é você, irmão? Só me recomendaram aqui rapidinho. Eu nem sabia que tava baixado, pelo amor de Deus, achei que era outro. É, uma bosta. Acabei de receber mensagem do meu amigo aqui então dizendo, é melhor qualquer deixar um pode romantizado. fazer, olha essa merda aqui, ó. Aí você ouvir. É melhor deixar romantizado, né, cara? E também teve outro que tem um ouvinte fãzaço do Confinha também. Eu fui num evento de games em São Paulo ali também, na primeira temporada. E ele era palmeirense fanático. E nesse dia era Palmeiras e Corinthians. Ele tava todo de mancha verde, assim, da meia até o boné. E tava quase no horário do jogo, ele tinha que atravessar a cidade, ele ia se atrasar pra caramba. Só que o pessoal do evento falou, cara, ele te esperou até você chegar, cara. Aí eu cheguei, primeiramente ele se assustou com o meu tamanho, óbvio, né? Que sou gigante para um cacete. Ele falou, caramba, eu não sabia que você era tão colossal. Tive que abaixar a cabeça pra entrar na sala. Aí ele, cara, tirou a foto comigo. Assim que ele tirou, ele saiu correndo pra ir, cara. Então, tipo assim, ele me esperou antes de ir pra uma parada que ele ama tanto, que é o time dele. Mas falou, não, eu só saio daqui, eu posso me atrasar quando o Berg chegar. O pessoal falou que ele vai vir, sabe? Nossa, então, tipo, pô, ele tá vindo do Espírito Santo pra São Paulo. Eu só vou até não sei onde é o estádio do Palmeiras, né? Nem lembro mais. Eu já moro aqui na cidade, então ele veio do Espírito Santo, eu vou esperar ele, nem que eu chegue atrasado. Então ele tirou a foto comigo, me deu um abraço, obrigado por tudo, cara, pelas suas reflexões e tal, e saiu correndo pra ir pro negócio. Eu fiquei muito feliz aquele dia também, cara, nossa, sabe? Cara. Pega essa responsabilidade, essas né, coisas mano? que pagam, né, cara? E eu acho que, mano, é isso. Também tem uma história de um ouvinte que me deu uma cadeira, cara. Porque... Nossa! Ele mora no Japão, inclusive. Na cadeira de roda, ele desceu e falou, você precisa mais? Pega minhas pernas pra você, eu não posso dar minhas pernas, eu quero te dar a cadeira. Eu tava precisando de uma cadeira que eu, pô, fico muito tempo editando, ficava mais, né, antigamente. Aí ele, pô, Bergs, passa sua conta aí, cara. Aí eu passei, ele me deu um dinheiro legal, assim, eu fui e comprei a cadeira com o dinheiro dele. Eu tô usando ela até hoje, com esse dinheiro que ele me deu. Então, tipo, essas pequenas coisas, sabe, já me realizam, né? Eu não preciso que as pessoas morram de amores por mim, né? Fora os ouvintes fiéis, que todo mundo aí que está gravando nessa chamada tem aqueles ouvintes bem fiéis, né? Eu tenho bastante ouvinte, é muito legal, minha taxa de ouvintes, porém, tem aqueles lá, cara, o que você twitta ele curte, o que você posta no Stories ele responde, ele é um dos primeiros que ouve, tipo, saiu o episódio, ele vai baixar, ele vai te mandar e-mail, sabe? Eu tenho aqueles ouvintes, cara. E é engraçada a relação com esses ouvintes, porque muitos deles não sabem que a gente reconhece eles, né? Sim, não, e eu enfatizo sempre, cara. Tu encontra a pessoa e eu já aconteceu de eu reconhecer a pessoa pela foto do avatar, assim, do Twitter. Olha aí, cara. A pessoa vem tirar foto, vem conversar alguma coisa e fala, pô, eu te conheço e tal, tu é o fulano. Aí o cara fica meio assim, caralho, tu me conhece. E a gente vê muito as pessoas, a gente sabe quem elas são. Então é legal desse ouvinte, porque ele realmente faz parte da coisa, assim. Além de a gente ficar feliz com a interação sempre e tal, a gente também sabe quem eles são e acompanha, assim, as coisas que eles comentam, né? O Maurício Meirelles, ele fez uma live esses dias, ele tava divulgando o masterclass dele lá, ele fez uma live, aí ele falou, cara, tem uma das coisas que me incentiva bastante nos meus textos, eu até coloquei como filosofia do podcast, cara, que tipo assim, eu gravo imaginando o que aqueles ouvintes fiéis estão ouvindo. Apenas eles, sabe? Legal, tipo, eu tô fazendo pra eles. Aí ele falou que ele foi fazer um show, aí na frente do palco tava a banda Angra.
E o Kiko Loureiro também tava lá na frente. Ele é muito fã do Angra, do Kiko Loureiro, e ele tava fazendo os textos de stand-up olhando pro Kiko Loureiro, olhando pra ele, imaginando ele tá gostando daquilo. Então tem podcasts, até os exclusivos que eu faço, eu gravo imaginando aquela meia dúzia de ouvinte fiel ouvindo, sabe? Legal. E isso é uma forma de motivação também. Claro que tem outros também que curtem muito meu trabalho, mas não são tão engajados. Eu até entendo, eu também não sou o cara que comenta em podcast, manda e-mail. Mas aqueles que estão ali na caminhada desde o primeiro episódio, me apoiando financeiramente desde os primeiros episódios até hoje, aí, cara, aí é motivo pra fazer cada dia mais, né? Que legal. Nossa, é porque assim, vocês fazem podcasts assim, massivos e tal, mas às vezes vocês não têm noção de como um podcast pode mudar a vida de alguém por uma coisa simples que vocês falaram. Às vezes um podcast engraçado, que alguém tava muito triste, acabado, e de repente ouve algo e se diverte. Eu gosto muito de podcast, então tem frases que marcam muito minha vida, ou alguma situação que marca bastante. E às vezes a gente não tem, isso aqui meu podcast não é tão famoso, não é, sabe, famoso igual fulano de tal. Mas assim, para o nicho que você faz, é importante, sabe? As pessoas, elas esperam chegar ao seu podcast, elas querem ouvir o que você fala, o que as pessoas vão falar. E é isso que as pessoas precisam aprender mais, né? Não na fama, tipo, eu quero uma fama tipo a do Neymar, mas a fama do seu nicho, a fama do seu grupo é importante. Eu acho melhor. A fama do nicho eu acho bem legal, cara. Tipo, as pequenas ilhas, né? Cada pessoa tá numa ilha ali. E tem a última aqui que eu vou contar, cara, que isso aqui eu fiquei até com um pouco de medo. Numa das histórias que eu contei no Esse Dia Foi Louco lá, de histórias, que eu fugi da delegacia, né, cara? Que eu era criança, eu tava usando droga, né? Aí a polícia me pegou, levou na delegacia, achando que eu era adulto, né? Aí os policiais... tamanho, né? Eu vou até resumir. Os policiais, eles foram lá pra dentro da salinha, a delegacia tava vazia. Do outro lado da rua tava vindo um ônibus que ia pra minha casa de volta. Eu saí correndo, entrei no ônibus e fugi da delegacia, foda-se, né? E eu só falei isso, cara, assim, era numa delegacia tal... que em frente era um Habib's. Só isso que eu falei, tipo, em São Paulo. Não falei avenida nem nada, falei isso. Em frente era um Habib's dessa delegacia. Pra quê, cara? Cara, acho que deu... Saiu 1h da manhã os episódios, né, programado. Amanheceu o dia, papai. Já mandaram o DM do cara. Ei, Bergs, acabei de ouvir seu podcast, eu moro nessa rua aqui, mano. Esse lugar aqui, me mandou uma foto, cara. O cara triangulou ali a Aí eu falei, irmão, valeu, falou, grande abraço. Tô indo aí, vou matar o policial. Não, calma, para. Eu nem quis estender a conversa, falei, é isso aí, valeu, galera. Falou, valeu. Vou te ver. Aí até parei de dar tantos detalhes, assim, de histórias. O policial era esse aqui, Bags? O cara do lado do policial na foto. Era o policial que comentou, né? Eu sou o policial. Aí falou, a propósito, eu sou o coronel Tanaka aqui, né, do 3º DP, né? Tá tudo perdoado. Desde preso. Tá tranquilo aqui. É você que não gosta de mictório? Não, é o Brian, tudo bem. É verdade. Aí essa daí eu fiquei meio com cagaço, né, cara? Mas eu falei, mas é seu ouvinte, não vai fazer nada não. Mas a princípio eu vi a foto, falei, mano... John Lennon pensou a mesma coisa. Cara. Não é fã, não vai fazer né, nada. Cara? Isso daí é um exemplo de ter um público grande, né, cara? Tipo, você soltou um episódio, o ouvinte é dessa rua que você falou e pode ser de outras ruas também, sabe? Talvez o seu vizinho te ouve e você não sabe, né? Com certeza o Brian deve ter vários vizinhos aí no raio, segundo o Tinder, que deve ouvir, né? Aí a galera fica olhando pra ele e fala, mas vai o cara que não gosta de mictório, vai ele, ó, a cara dele. A cara dele procurando banheiro. Isso de vizinho é muito engraçado porque aqui no meu condomínio tem algumas pessoas que são famosas de verdade. Eu sou um cara que me conhece por causa do... Quero nomes. O Luigi, né, por exemplo. Tem o Luigi, que é famoso pelo mesmo nicho que eu de podcast, mas tem a Cristiane, que joga na seleção brasileira. Caraca, velho, eu vou começar. Olha lá, pronto. Tem o MC Rodolfinho, que é funkeiro da classe A dos funks aí, de muito das antigas. Tem uma mina que faz... Eu não sei o nome dela, mas ela faz as pegadinhas do João Kleber. Uma mina que é mendiga, eu não sei exatamente qual que é o papel dela. Existe e ele faz pegadinhas. Ele faz pegadinhas. Ela é mendiga, aquelas mendigas que... recebem recebidos, essas coisas? Não, né? Não, deve receber, porque... Mas aí pelo outro nicho, pela parte teatral. Ela faz umas pegadinhas, é muito engraçado. Então, assim, tem pessoas que são famosas de verdade. Tem mais algumas pessoas, eu não vou lembrar agora, mas tem alguns jogadores de futebol, de vôlei, porque faz sentido aqui a localização onde eu tô, por causa dos clubes daqui de perto e tal. E aí que é engraçado porque essas pessoas são realmente famosas. Se tu procurar o nome do condomínio e clicar ali, tu vê pessoas que tiraram fotos com essas pessoas e marcaram a localização. E isso de tirar foto com alguém é muito engraçado, porque quando
tu vê alguém tirando foto com outra pessoa, automaticamente tu pensa, essa pessoa é famosa. Mas provavelmente tu não sabe quem essa pessoa é. E tem muita gente que nesse momento de sei que é famoso, mas não sei quem é, vai tirar foto também. Isso já aconteceu comigo, não só em evento, mas aqui por perto também, assim, de vir um ouvinte e falar, pô, te conheço, tá, vamos tirar uma foto. Aí eu converso um pouco com o cara, tiro uma foto e vem uma pessoa que claramente não faz ideia de quem eu sou, mas viu que estavam tirando foto comigo e pensa, vou tirar, vai que é alguém importante, Na né? dúvida, né, mano? Na dúvida eu já garanto. É muito engraçado, cara. Na dúvida já garante a foto. Tu confundiu com o Andreas Kisser, tá ligado? Eu falei isso porque eu tenho um amigo que é igualzinho ele, cara. Eu até fiz um stories no final de semana, porque, mano, ele é muito idêntico ao Andreas Kisser, cara. Uma vez eu tava em Curitiba pra um evento e tinha várias outras pessoas que produzem conteúdo pra internet. Entre essas pessoas tinha um cara que muita gente acha que é parecido comigo, e depois eu fui entender que talvez essas pessoas tivessem razão, porque rolou isso. Eu tava na entrada do evento e aí veio um ouvinte e tirou uma foto, aí veio uma outra pessoa, tirou uma foto, e até então meio que todo mundo realmente sabia quem eu era, o que eu fazia. Só que aí veio o segurança do evento e falou, ô, tu faz uns negócios pra internet e tal, eu te conheço. Eu falei, claro, faço. E aí esse cara não sabia. E aí ele falou, não, eu quero tirar uma foto contigo porque meu filho é teu fã. E eu falei, porra, legal, vamos tirar tal. Aí tirei a foto com o cara, e aí quando ele tava saindo, ele falou assim, valeu, pirula. E aí eu falei, cara, essa criança vai ficar muito frustrada, porque o pai dele certamente mandou no zap assim, filho, tirei uma foto com pirula aqui, vou te mandar. E aí quando chegou a foto, essa criança deve ter ido embora de casa. Aniversário do moleque, né, cara? Já pensou? Tem um presentão aqui, filho. Foto com pirula. Eu acho que seria pior se alguém olhasse pra falar assim, meu filho, minha avó te ama, minha avó te ama. Quando fala de avó, eu vi Jesus aqui, ó. Pirula foi Seria foda. louco, mano. Nossa. Não, e o mais engraçado disso é que depois eu entrei e o pirula tava lá dentro. E eu falei pra ele, cara, acabei de tirar uma foto com um cara achando que eu era tu. E aí eu fiquei muito pensando, será que eu levo o pirula pro cara? E tipo, falou, não, ó, esse aqui é o verdadeiro. Aproveita Não, e os tira caras uma estão foto. confundindo ele com o Brian até hoje, mano. Cara, é pirula. Mas eu não Cara, é fiz Brian, isso, adoro o deixa seu quieto. podcast, mano, falando com pirula. O filho deve ter falado, ai pai, obrigado, valeu. Pra não ficar constrangedor. Não, é Não o estragar a vida pirula. do pai. É o pirula mesmo. Serve esse aqui. Só pra não fugir dessa questão que vocês colocaram do ouvinte fiel, cara. Como eu disse, a gente tem que ser minúsculo, tá? Não tô colocando que a gente é famoso nem nada. Mas teve um evento agora, o Ouvindo Capivaras, que a gente foi. E pra você ter uma ideia de como é que o cara vai pra ver as coisas, assim. Por exemplo, eu comprei passagem, fiz o escarcéu pra ir pro Ouvindo Capivaras, que foi em Curitiba, eu moro em Santa Catarina, pra ver o Ganso. Pra conhecer o Ganso. Da E o hora. Ganso não foi, porra. Bosta, hein, cara? Acontece, cara. E o Ganso não foi. E aí tudo bem, mas eu digo não. E pra conhecer a galera também. Que a gente, como vocês estavam colocando, cada um tem sua bolha. DQC tem essa bolha, mini bolha, que é dos podcasts que a gente grava, que a gente convida e tal. Tava muito afim de conhecer o Pensador Louco e entre essa galera. Beleza. Em resumo, a gente foi pro evento. E durante o evento, eu ia conhecendo o pessoal, mas era sempre assim, oi, tudo bom? Oi, Emerson, beleza, tal, tô adorando teu podcast. Aí eu perguntava, qual é o teu? Aí ele, normalmente era outra pessoa que tinha um podcast e tal, e a gente ficava conversando de podcast. Até que eu tô andando lá, né, de boa, e chegou assim atrás de mim e fez, cara, tô adorando o teu trabalho. Mas eu percebi a empolgação maior, né, do que a galera que chegou, e aí, pô, teu podcast é legal. Aí eu virei e disse, beleza, legal, valeu. Pô, cara, posso tirar uma foto contigo? Cara, muito legal, gosto muito do DQC, o DQC já me tirou da deprê, tava deprimido e tal, e eu trabalho com serviços gerais, às vezes eu fico só esperando o DQC pra rodar e tal, assim, mas vem cá, qual é o teu podcast? Ele fez, não tenho podcast não. Eu Aí fiz, como sim, assim? mano. Eu fiz, Legal. como assim? Não, peraí. Tu é ouvinte só? Ele disse, sim. Não. Tá errado aí. Como assim tu é só ouvinte? Luciano, um beijo pra você, Luciano. Aquele dia ali me motivou. Aí, cara, pra você faz caralho. podcast imaginando o que ele tá ouvindo. Eu acho isso maravilhoso, mano. Você falando isso daí, eu tava pensando nisso, porque no fim das contas foi numa fase ali que eu tava... O DQC já teve 2 editores, eu sou o terceiro que eu não editava. Eu tive que aprender a editar pra o projeto não morrer. E eu tava numa fase quase desistindo, assim. E depois desse evento, a gente foi todo mundo pro bar e tal. E no bar eu conversei bastante com esse Luciano. Tipo, eu saí de lá com energia pra gravar mais 10 anos de DQC. Só muito pensando, foda. eu vou gravar, nem que seja só pro Luciano ouvir, entendeu? Eu vou Que gravar massa, pra o Luciano ouvir. Hoje eu posso dizer, tem mais ouvintes, mas tem 2 ouvintes especiais, que é o Luciano e o Valdec. Os caras estão sempre lá. O Valdec foi outra coisa surpreendente, assim, porque eu abri o PicPay do DQC, mas sabe aquele negócio que praticamente nunca divulguei. Só divulguei, eu acho que no episódio que eu abri e depois
um perdido. E a gente tá com 58 episódios. E fomos indo, gravando e tal, até que um belo dia, do nada, chega um e-mail, PicPay. Ué, um assinante. Eu digo, nem lembrava que isso tava aberto ainda. O cara foi lá e assinou, e depois eu fui conversar com o cara, que é o Valdec, nosso primeiro assinante. Ele, não, cara, eu nem sabia que só era um. Se eu soubesse, eu tinha assinado o plano maior e tal. Eu disse, não, cara, só o fato de tu assinar uma coisa que não é divulgada pra ajudar um podcast pequeno. Como é que tu tira tua mão do bolso pra pagar isso aqui? Aí ele fez, não, cara, é porque vocês são muito bons. É essas pequenas coisas assim que, como o Berg já colocou, eu faço pra essa galera. Eu prefiro ter 100 pessoas que estão ali comigo, comentando, que estão ali. Não que seja ruim ter muitos ouvintes, não é isso que eu tô colocando. Mas eu prefiro ter uma gama menor, mas assim, que estão ali, do que ter 10 mil que não faz um comentário. Isso é com certeza, cara, com certeza. Tem até uma conversa que eu tive um tempo atrás, que fulano convidou outro amigo meu pra participar do podcast. Aí eu falei, cara, você já tem bastante podcast, não vai entrar em mais um, você é todo enrolado. Aí ele pegou, cara, mas esse podcast é grande, tem tipo milhares e milhares e milhares de ouvintes. Aí a outra pessoa que tava na conversa falou, tá, mas o que esses milhares e milhares e milhares de ouvintes fazem por ele? Aí eu pensei e falei, cara, tá aí. Acho que o que importa, o que me importa mesmo é as pessoas que interagem comigo. Claro que é legal os números, é sempre bom, não vamos ser hipócritas aqui. Ninguém até futuramente, publicidade, as pessoas me perguntam. Recentemente recebi outro e-mail com o cara perguntando os números. Mas, cara, quando é invisível pra gente assim, né, cara, é meio complicado. Até esse negócio do PicPay que você falou, tem ouvinte meu que dá satisfação quando cancela o PicPay, cara. Teve um que, tipo, me apoia desde o começo mesmo, me ouviu no episódio 3 ali, conversa comigo no Twitter o dia inteiro. Aí ele falou, Bergs, eu tô cancelando aqui, cara, que eu perdi meu emprego, cara. Eu vou ter que reduzir alguns custos aqui, cara, mas assim que eu conseguir emprego de novo, mano, você vai ser o primeiro a ser apoiado de novo. Eu vou entender se me tirar do canal lá dos episódios exclusivos. Falei, irmão, você tá maluco? Eu vou fazer uma pau no cozice dessa, cara. Continua do jeito que tá, de pagar, cara. Tchau. Continua do jeito que tá, cara. É simbólico, então, cara, isso é simbólico pra mim, sabe? Eu acho que essa fita, cara, é bem complexa, cara, tá ligado? Tipo, no Teologia de Boteco, a gente não tem grupo exclusivo pra quem colabora. Mas tem alguns outros podcasts por aí que são, né? Tipo o teu, na época do Benzina também. Não, né? O meu é um canal de episódio só. Tipo, eu só posto episódio. É um canal, não é nem grupo. É um canal que só tem os MP3 ali, entendeu? Não, beleza, né? Mas aí que tá, né, cara? Eu acho que essa relação, e pode ser que eu possa soar meio inocente da minha parte, não sei, ou alguém pode julgar que eu tô sendo demagogo ou coisa semelhante, mas eu acho que a relação, cara, eu sempre falo isso na introdução de teologia, tá ligado? Que a pessoa que dá grana, ela não tá contribuindo de uma maneira melhor, ela tá contribuindo de uma maneira diferente, tá ligado? Porque tem pessoas que, mano, que já fizeram tanta coisa pela Teologia de Boteco, né? Pessoas assim que não podem dar grana, tá ligado? Nego que é fudido de dinheiro, tem um salário cagado e não pode dar grana, simplesmente não pode. Porra, eu acho que, como você falou, tem alguns ouvintes que estão há um tempão, que estão fazendo de tudo ali pra te dar aquela força e tal. E é como você falou também, quando é um cara de fora da bolha, tá ligado? Não é um outro produtor de podcast que te ouve, você fala, puta merda, mano, tem um cara que, tipo, que não tá nesse rolê, a vida do cara é outra e ele tá aqui dando uma força mesmo. Eu tenho amigo aqui de Curitiba, cara, que tá, sei lá, há 3 anos, desde que eu comecei o Teologia de Boteco, que é fora do outro site que eu participava, né, que o cara tá colaborando. E daí eu falo, mano, é muito foda. E uma coisa que eu acho foda também, cara, é a relação inversa, tá ligado? Porque quando você... acho que até o Brian citou alguma coisa parecida com isso, mas quando o cara te reconhece na rua, porra, é muito foda, é muito legal, tá ligado? Eu me sinto o Leonardo DiCaprio, tá ligado? Mas, quando você reconhece a outra pessoa, o cara fala, puta que pariu, olha que loucura. Teve um evento que a gente foi lá em São Paulo, um tempo atrás, que daí beleza, né, cara? Tinha um monte de podcaster lá, cheguei lá também, sentei lá no fundo, eu ia falar na segunda rodada, e sentou um cara do meu lado e falou assim, porra, eu queria tirar uma foto com você e tal. Eu falei, claro, você não é o tal? Porra, mano, o cara quase morreu de emoção, cara. E tipo assim, o que é reconhecer? Não é nada, cara, sabe? Dá a impressão que a gente tá, sei lá, na Rede Globo. Não, mano, sou eu aqui em casa com meu computador gravando, amigo do Berg, amigo da galera
galera aí. E, tipo assim, essa relação eu acho muito massa, tipo assim, esse reconhecimento. Tem muito cara que manda mensagem pra mim assim, eu comecei um podcast agora, tem aqui um episódio piloto, daí se um dia você tiver tempo, você puder ouvir, porra, eu ouço, cara, tá ligado? Eu acho que é o mínimo que eu tenho que fazer, eu ouço o podcast e, tipo, e manda real, assim, fala, tá ruim isso, tá bom isso, melhor aqui, sabe? E isso é tão gratificante pras pessoas também, e eu acho que é o mínimo que a gente, como produtor, que é colaborar, que, sabe, eu recebo muita colaboração de muita gente, com grana e com outras maneiras, e essa relação, tá ligado? Faz com que a podosfera seja muito mais próxima de uma comunidade do que outros rolês, assim. Outros rolês que eu não posso criticar, não posso julgar porque eu não tô lá, mas dentro da podosfera eu vejo que é muito mais próximo, tá ligado? Essa relação Eu também acho. entre os produtores, tá ligado? É muito próximo, tipo assim, já aconteceu de eu ganhar equipamento e daí depois, outro tempo depois, eu dei esse mesmo equipamento para as pessoas e, sabe, o equipamento tá rodando de mão em mão aí, e produzindo e tal. Sim, sim. E também massa. com os ouvintes, tá ligado? Às vezes o ouvinte tá lá, igual o lance da cadeira aí, né? Pô, o cara fala, não entendo porra nenhuma de gravação, eu entendo que ficar encurvado na frente do computador é uma bosta, tá ligado? É isso, mano. Eu acho que essa relação é massa, tá ligado? Uma aconteceu comigo, uma parada, né? Porque assim, eu tenho uns podcasts que eu amo, que tipo, caiu, eu já baixo logo pra ouvir e tal. E aí eu, tipo, queria conhecer a galera, queria conhecer o pessoal, tive a oportunidade de conhecer. E do nada eu tava em casa, né? E aí aparece um recado no meu message do Twitter. Beleza, Tati, tudo bom? Tudo. Você vai fazer o que amanhã? Amanhã é sábado. Eu falei, nada. Poxa, eu tô com 2 convites aqui pra ir pro teatro, você não quer? Eu falei, pra mim? Ele falou, não, pra você e seu marido, vocês vão lá, assistem uma peça, um stand-up. Eu falei, quanto? Ele, não, eu tô te dando de presente. Cara, eu fiquei, tipo, sem reação, sabe? E não é porque... Ele não me deu porque eu sou famosa. Não é porque, tem fama, porque tem seguidor. Não tem nada disso. Me deu porque me dá. Tipo, pô, você mora aqui perto. Lembrou de você, né, cara? E, cara, aquilo pra mim, tipo assim, já tinham me ganhado há muito tempo, né? Tipo, todo podcast que eles estão, eu baixo qualquer um. Se falar assim, eu fui pra... eu gravei com fulano de tal. Eu baixo na hora. Todos os que eles estão. Porque eu tenho realmente um apego muito grande de indicar. É tipo isso, né? Questão financeira, não vou... Às vezes eu não tô patrocinando a galera, mas, tipo, eu indico pra todo mundo, ouça, todo mundo que eu conheço fala, ouça, é da hora, é legal e tal, e faço uma propaganda disso, onde tiver, no Twitter, no Facebook, etc, e a pessoa lembrou de mim, pô, aquilo ali me ganhou, sabe, tipo, é o que você falou, sabe, Barba, me reconhecer como ouvinte, né? Tipo, não é somente eu que tô ali bajulando, paparicando e babando porque eu sou fã. É alguém olhar pra mim e falar, cara, isso é legal, toma aí pra você, e aquilo me ganhou completamente. Eu acho que tem essa relação, que é muito mais próxima de podcast, por isso que eu gosto até mais do que ver um vídeo no YouTube, porque não é que seja, gente, pra mim é um pouco longe, né? YouTube é aquela coisa mais destacada, eu não consigo ter nenhuma relação. Mas com podcast eu consigo, sabe? Tem um grupo de podcast, eu tô lá com a galera conversando, com gente que eu falo, meu Deus, eu tava ouvindo agora, e a pessoa tá falando comigo de boa no Twitter ou no Telegram. Eu acho muito legal essa proximidade, sabe? Isso é muito legal. E eu acho que é uma coisa que a gente não deve perder, né? Que a gente deve melhorar e ampliar isso bastante. Uma outra pergunta que eu queria fazer pra vocês, buscando da fala da Tati, o YouTube é muito diferente do podcast, né? O podcast, eu acho que foi o Corraine que uma vez gravou aqui, ele falou que realmente, você no podcast, normalmente o podcast tem 1 hora, 1h30, você passa 1 hora, 1h30 ouvindo aquela pessoa, a opinião dela é importante, é diferente do YouTube que você vê os vídeos de 10 minutos, sei lá, por mais que seja todo dia aquela coisa scriptada ou assim que seja. Mas a gente viu aí o YouTube estourar, youtubers virarem celebridades e ficarem ricas e milionárias. Nem tô falando nesse ponto de ficar rico e milionárias, mas vocês acham que o podcast vai chegar ao nível do YouTube em questão de fama ou de reconhecimento, ou nesse nível da pessoa ser influente em qualquer lugar? Por exemplo, Felipe Neto. Felipe Neto é um youtuber, mas o que Felipe Neto fala passa na televisão, passa na política, passa em todo canto. Vocês acham que o podcast vai chegar nesse nível também? Eu acho que é diferente a natureza tanto do podcast e do YouTube, cara. Pode ser que eu esteja sendo ingênuo também, mas eu acho que o YouTube ele tá restrito a uma plataforma, né? Eu acho muito perigoso essa lógica do podcasts que só estão no Spotify ou coisa do gênero, porque a gente também começa a limitar. Quando eu comecei a gravar podcast lá atrás, 2009, né, cara? Eu pensava muito como eram os zines, né, na época de punk, assim e tal, né? Que era uma coisa free ali, uma coisa livre que eu fazia, eu postava e, cara, sabe, em 1 segundo tava pra todo mundo. E eu
eu acho que restringir a uma plataforma, essa plataforma que determina as regras, eu acho que isso é problemático. E é um grande problema pros youtubers, de modo geral, tá ligado? Eu acho que a gente, enquanto podcaster, a gente tem essa possibilidade de estar mais livre, e essa liberdade implica em outros fatores também, né? Dentro do podcast a gente tem uma série de bolhas e tal, assim como no YouTube também tem. Eu acho que é um pouco diferente, mas eu acho que, como sempre, o capital vai tentar capturar uma parcela, como já tem feito com algumas pessoas aí, e tentar fazer com que essas pessoas... Tu acha que vai chegar no nível YouTube, assim, de a gente ver podcast da Ana Maria Braga? Eu acho que sim, cara. Falando eu acho que alguma sim, coisa? mas não apenas, tá ligado? É bom, não sei, cara. Talvez eu tenha falado um monte de merda só aqui. Eu acho que você tá com muita fé, de verdade. Eu acho Cara, que Eu Ele é acho que pastor, né, mano? Brian Berg, só a opinião de vocês quanto a isso. Eu acho que vai chegar, cara, e eu acho que vai chegar mais rápido do que os youtubers chegaram, porque a Acha? medida é que as coisas começam a ser mais rápidas, né? A tendência é que agora que se sabe o caminho, seja mais curto, e isso de plataforma é verdade, né? Mas por outro lado, plataformas como o Spotify e talvez o Deezer, por conta daquela parceria do Deezer com alguma operadora que a pessoa tem o acesso livre, né, o aplicativo, eu acho que essas plataformas que vão proporcionar essa popularização, né? Eu tô acompanhando a Globo, por exemplo, criando muitos podcasts para vários programas deles. Inclusive, essa semana eu tô indo pro Rio para participar de um deles, e eu tô vendo como essa galera que já é muito grande em outras mídias tá empolgada com o podcast como se fosse coisa nova, né? Porque podcast a gente que faz parte desse meio há mais tempo sabe que existe há muito tempo, mas eu suponho e acredito muito que são essas plataformas que estão levando essas coisas para outras pessoas. Minha mãe ouve podcast e eu nunca imaginei que isso fosse possível lá atrás, quando eu tinha que baixar o meu podcast no iTunes da vida e baixar o MP3 e colocar num celular para ouvir, ou num iPod ou qualquer coisa do tipo. Então eu acho que vai popularizar, e eu acho que com a popularização vai crescer muito, cara, e com isso cresce marca, e cresce dinheiro, e cresce tudo. Então eu acho que chegar nesse patamar que a gente coloca os youtubers hoje vai acontecer bem rapidamente até. Cara, concordo bastante com o Brian, assim, tem muitos podcasters que já estão indo pra essa fama na TV, né? Eu vi um stories recentemente das meninas do Mamilos dando entrevista na Band. Eu não sei se já saiu essa entrevista, eu só vi no stories dela, o microfoninho da Band, a repórter ali, né? Sim. E a Globo vindo aí, cara, é resultado disso, né? Essa própria corporação viu que é um jeito muito bom de consumir a mídia. Esse lance do screenless, né? Tipo, você não ver mais uma tela, né? Eu até percebi na minha empresa muitas pessoas almoçando, marmitão ali na mesa e passando coisa na TV, propaganda, e ninguém olhando pra TV, só ouvindo o que tá na TV, sabe? Começa um Globo Esporte, a pessoa só tá ouvindo, a pessoa olha rapidinho, vê o lance do gol, mas ali tá almoçando pratão e ouvindo, né? Até nas férias do Confablas, que é final de outubro aí, novembro, eu vou focar muito em levar isso pra minha empresa, né? Até conversei com a diretoria da minha empresa, eles acharam muito interessante levar o podcast pra empresa, né? Aí eu falei do Spotify, que todo mundo conhece o Spotify, eu tuitei sobre isso, que eu não falo, pelo menos fora da internet, a palavra podcast, eu falo programa no Spotify, eu falo desse jeito. Genial. E todo mundo entende. Tipo, mas o que você faz, Bergs, fora daqui? Eu tenho um programa no Spotify lá, que eu conto histórias e falo algumas coisas da vida. A galera, interessante, a galera já entende. É uma forma de transcrever pra um público que tanto faz o que é podcast ou o que é... Eu vejo muito a galera que tá começando a produzir podcast num dilema de, e se eu colocar o meu podcast no YouTube? Isso é uma coisa que pra gente que tá há mais tempo não faz muito sentido, né? Mas que pra quem tá chegando e quer consumir o conteúdo podcast, né? Colocando podcast como a gente coloca, sei lá, pensando agora alguma dessas marcas que tomou o nome do produto, sabe? Tipo geladeira, que na verdade é refrigerador, e geladeira era uma marca nos anos 30, sei lá. E podcast pode se tornar... Peraí. Minha cabeça explodiu agora. Como assim? O quê? A geladeira era coisa, refrigerador? O próprio Marshmallow também é uma marca. Marshmallow é marca. Não, vocês estão de brincadeira. Para com essa porra aí. Sério. Geladeira é o nome da marca, é isso?
É, Tô viajando. Isso é real, Brian? é verdade, é verdade. Caralho. Deve ter exemplos melhores, né? Deve ter coisas mais populares aí que a gente sabe que não é, mas eu agora não Catupiry é uma marca, mas enfim. É, catupiry é excelente. Não. Para de zoar essa Catupiry porra. virou pra gente um tipo de queijo, né? Mas catupiry é uma marca. Nossa, gente, sério, vocês acabaram com a minha infância, mas continue. Eu tô triste aqui. O assunto tava até legal, mas você vê que essas coisas vêm pra acabar. Nesse momento, todo mundo que tem um catupiry na geladeira tá questionando a sua existência. Caraca. Não, eu tô olhando pra minha geladeira. Primeiro eu tava pensando que a minha geladeira era uma geladeira da Dolly. Aí agora eu só consigo olhar ela como um refrigerador. Tô olhando pro lado aqui, não, cara. Não. Mas é isso, eu acho que podcast vai acabar popularizando como o termo de um conteúdo de áudio on demand, assim, disponível para ouvir na internet, independente de em que plataforma isso esteja, independente de como isso é distribuído. Eu acho que a popularização vai transformando as coisas, né, de certa forma. E isso Sim, é legal cara, também. tipo... E o podcast, na questão que o Bergs falou aí do almoço, é muito legal pro ouvinte, porque ele pode consumir aquele conteúdo enquanto ele tá fazendo outra coisa. É difícil tu assistir um vídeo na TV ou no YouTube, no Netflix ou em qualquer lugar, enquanto tu tá fazendo determinadas coisas, né? No ônibus, eu moro em Osasco, eu não vou pegar o meu celular no ônibus pra ver um vídeo, porque vão me roubar o celular. Mas se eu botar um fone de ouvido e ficar com o celular no bolso, eu consigo consumir um conteúdo no meu trajeto. Ou se eu estiver lavando louça, que eu tô com as mãos molhadas e eu não vou poder ficar mexendo em alguma coisa, e eu não vou poder ficar olhando pra outro lugar, né? Porque eu preciso olhar pra louça, eu também não posso ver um vídeo, mas eu posso ouvir um podcast. E então pro ouvinte é excelente essa facilidade do consumo, e pro produtor também é ótimo, porque ele consegue transformar, às vezes, um produto que ele faz pra outra mídia, como a gente tem visto aí rádios, né? CBN, Atlântida, que fazem programas ao vivo e depois transformam esses programas em conteúdo pra podcast, né? Então é legal pra todo mundo que essa mídia popularize, e a facilidade dessas plataformas mais populares aí, como Spotify e Deezer, que a gente falou, é levar pra galera que ainda não sabe o que é, mas que tá com uma playlist ali ouvindo música e eventualmente não quer ficar ouvindo música, quer ouvir alguém falando alguma coisa, e tem a um clique de distância ali o conteúdo do podcaster, né? Isso é legal. Sim, mano, exatamente. Você falou negócio de rádio, poucas pessoas, assim, vamos generalizar, mas pra ver ao vivo um programa de áudio, um programa ao vivo de rádio, porra, só quem não trabalha, só quem tá em casa, é muito complicado. Então coloca no feed pra ouvir depois. E outra, na hora do almoço, a galera almoça e vai na rua resolver um problema. Ninguém para na TV na hora do almoço inteiro, sabe? Tipo, todo mundo tem uma hora, eu vou almoçar rapidinho, tem que pagar uma conta ali, tá com o podcast aqui, papai, sabe? E se não der tempo de terminar de ouvir, tu pausa e continua ouvindo depois. Exatamente. Então, tipo, é o futuro mesmo, assim, né, cara? O futuro é audição, e é muito comprovado que as pessoas prestam bem atenção ouvindo as coisas, né? Hoje tá cada vez mais difícil as pessoas pararem pra ler alguma coisa. Foi um exemplo que eu dei na empresa, eu falei, caramba, olha a poluição visual que tá nessa empresa aqui. O tanto de cartaz que ninguém lê. É nada sustentável, as pessoas não vão parar pra ler. Mas se tiver um recado em áudio, de uma propaganda da empresa, explicando formas de ser um cliente dessa empresa, ter um aplicativo, um atalho no aplicativo da empresa que vai pro Spotify, lá tá o recadinho, com a narração do diretor da empresa, enfim, de alguém, a pessoa vai prestar atenção, pô, legal. Então eu tô dando essas ideias, a galera, pô, faz sentido. A galera tá com um pouco de pé atrás, porque é interior, ninguém sabe o que é isso. Mas quando eu disse, programa no Spotify e a Globo tá fazendo, a galera, é verdade, eu vi no Jornal Nacional que a Globo tá fazendo. A galera falou, é verdade, cara. Eu falei, então vocês pensem aí, estou aqui oferecendo, enfim. Então, eu vou tentar jogar pra essa empresa, pra outra empresa também, que sou cliente, e cara, pra mim, na minha opinião, o futuro é isso, sabe? Caminha devagarzinho, uma coisa não é de um dia pro outro, mas o futuro é o PopQuest, irmão. Eu vou dar uma de advogado do diabo aqui, quando o Barba falou da questão do Spotify, que é perigoso e tal, é uma das visões que não só o Barba tem, uma galera tem essa visão. Sim. Mas eu até entendo, posso não concordar, mas eu entendo a visão, que é aquela visão do receio do, será que aí vai monopolizar, vai ficar num lugar só e tal. Eu acho que não, cara. No fim das contas, o Spotify veio mais ajudar do que atrapalhar. Mas vai ter um algoritmo daqui a pouco. Com a visão que ele deu, mais pessoas conheceram o podcast. Se a pessoa só conhecer podcast pelo Spotify, provavelmente ela antes não conhecia nem o que era podcast. Ou seja, se não fosse Spotify, ela nem estaria ouvindo. Tendo a concordar contigo, mas nessa mesma lógica, daqui a pouco, tipo o YouTube. O YouTube, ele vai afunilando, e daqui a pouco você só tá vendo as mesmas coisas sempre, né? Eu acho que esse é o problema. Sabe, o Spotify... Não, isso já pode acontecer com podcast. Com podcast já pode acontecer. Antigamente podcast era o quê? Nerdcast.
Só pra tirar uma dúvida, você tem medo de que fique só no Spotify e não tenha como ir para os outros aplicativos que acontecem hoje? Isso nunca vai acontecer. Então isso não tem como acontecer, né? Porque meu medo seria esse, tipo um programa que existe hoje na internet pra ver jogos de futebol, que se você não assina, você não consegue assistir, né? Não tem. Isso pode acontecer no Spotify também, né? Tem alguns podcasts que só estão no Então, Spotify. eu tenho medo disso, porque hoje eu tava falando com o Emerson. Eu tô vendo um jogo aqui hoje porque alguém me forneceu uma senha pra assistir, porque se eu não tiver isso, eu não consigo ver. Então, pra mim, isso é perigoso. Mas se não for isso, tipo, for apenas uma das plataformas, eu acho ok, entendeu? Então, eu acho que isso nunca vai acontecer. Eu espero que e se não. acontecer, vai ser de uma forma tão... eu não vou ser falso demagogo aqui. Se o Spotify quiser dizer, ó, DQC, você só vai sair no Spotify e eu vou te pagar X. Cara, eu vou fazer só do Spotify. Ah, mas aí quem é o ouvinte do DQC? Eu não tô traindo o ouvinte do DQC. Eu posso fazer 2 feeds, por exemplo. Não, mas por exemplo... 2 programas Se e você tal. tiver um contrato de exclusividade, não, né, cara? Não pode. Aí você ferra. Aí você ferra o seu Assim, ouvinte. eu sou exclusivo, eu não vou dar uma de falso moralista aqui, não. Eu ficava exclusivo sim pro Spotify. Mas é isso, só que aí quebra toda a questão que a gente tava falando da questão da relação com a relação de podcast com o ouvinte, por aqui. Não, mas o ouvinte vai continuar podendo ouvir no Spotify. A única coisa que me faria parar assim, pra pensar se realmente... Eu acho que eu não iria, na verdade. Sinceramente, eu acho que eu não iria, porque aí ele estaria comprando o programa e a audiência em si. Era ele disser, não, você vai pro Spotify e só quem pode ouvir é quem pagar X pro Spotify. Aí eu não iria. Mas se disser só, vai pro Spotify e só vai ter no Spotify, o ouvinte vai poder continuar ouvindo de graça, cara. Só vai mudar o aplicativo que ele escuta, entendeu? Porque assim, pra mim, né, eu falo por mim, eu só ouço podcasts que caem no meu aplicativo. Tem uma galera de amigas minhas não vou que fazem mentir. podcast e falam assim, Tati, baixa no Spotify. Eu falo, bicho, não consigo ver no Spotify. Não é porque eu não gosto, não é porque eu seja uma plataforma ruim. É porque eu já tenho um aplicativo que eu baixo tudo ali, deixo tudo organizado, baixado bonitinho. Spotify não me concede isso. Tati, me diz aí um podcast que tu adora. Chorume. Chorume, a partir de amanhã, só tem no Spotify. Não dá pra ouvir em outro lugar. Só tem no Spotify. Eu vou ouvir no Spotify. Só que aí eu ia perder o que acontece. Eu baixo pra ouvir saindo. Eu não escuto em casa. Eu baixo é uma questão de adaptação, Tati. mas aí eu ia perder. Não, é isso que eu falo. Eu ia perder o que eu tenho, que é, por exemplo assim, eu saio pra levar minha filha na escola, eu saio pra levar pai no mercado. Você ia estar saindo e fazer a mesma coisa, só que ouvir no Spotify. Não consigo, porque eu teria que ter Wi-Fi, eu teria que ter baixado, eu não consigo, eu teria que assinar o Spotify, eu não vou assinar. Não, baixa sem assinar podcast. Eu consigo baixar. Eu só consegui baixar quando eu tava assinando o Spotify. Quando eu não assinei, eu não consegui mais. Se como o Spotify, se você quiser me patrocinar, eu também tô aceitando. Eu não vou mentir. Tá vendo? Me patrocinar como ouvinte, eu só tô falando isso. Como ouvinte? Como é que é? Tati, eu vou te pagar pra ser ouvinte do Spotify. Eu tô aceitando, gente. Eu queria. Discussão vai, discussão vem de Spotify, mas é uma discussão válida porque tem a ver também com a fama em si do que... Exclusividades, né? Porque querendo ou não, pode ser, né? Que algum dia no futuro, alguém chegue pro Bags e fale, Bags, é o seguinte, eu quero ser exclusiva e você vai fazer tal coisa. Não precisa ser Spotify, pode ser outra coisa, né? Tem que falar coisa. Isso. E é uma coisa que a gente precisa estar bem ligado, se a gente vai fazer ou não, se vai corromper nossos princípios ou não. Eu só não faria se limitasse quem poderia me alcançar, mas se mudar a plataforma em si, eu faria. Mas limita, né, sem o cara? menor problema. Mas limita. Não, eu percebi agora que limita. A Tati resistindo pra ouvir. Não, eu resisto. O chorume. Não, assim, eu tinha um podcast que eu acompanho desde quando começou, que ele falava que nunca ia cobrar. Nunca ter isso de cobrar e tal. Mas acabou cobrando no final e tal. Normal, eu não acho errado. Só que eu acho errado você começar a falar de uma coisa que você não vai cumprir depois. Mas as pessoas mudam, cara. É difícil. Então, tem que tomar cuidado. Por isso eu falo, tome cuidado, porque a internet é uma coisa que a galera grava o que você fala, né? Ela corrompe você. Então assim... A fama lhe corrompe. Seja sincero, cara, eu não ouviria no Spotify, mas se por acaso tivesse só no Spotify, eu ouviria, talvez, né? Se fosse um podcast muito querido. Mas aí eu ia continuar com os que eu gosto muito, não com aqueles que eu não sou. Então eu perderia isso, eu perderia a questão de conhecer outros podcasts, entendeu? Mas eu acho que é válido, a gente tem que pensar como seria, se um banco patrocinasse, uma editora, e pode rolar muito isso, né? Depende do que você faz, um canal de, sei lá, de camisa pode querer te patrocinar. Eu acho que a gente tem que estar aberto, e todo podcast tem que estar aberto a isso, porque vai acontecer, né? Com a fama vai vir isso, né? Presentes e recebidos. Última pergunta para liberar vocês. Quem vocês admiram? Quem vocês admiram? Famoso ou não famoso? E por que assim? Eu já vou abrir assim. É famoso? Pra mim é famoso, certo? Eu acho famoso. Eu acho não, acho que a podosfera é famoso, que é o lindo do Douglas Ganso. Ganso é um... Unânime, né? Acho que unânime, é o anão mais gostoso da podosfera. E, cara, eu não tenho ídolos, tá?
Eu não tô dizendo que o Ganso é o meu ídolo, mas eu gostaria muito de conhecer ele. Ganso é o único cara que me fez comprar passagem pra mim, pra minha esposa, pra minha filha, hotel, o cacete, pra conhecer ele. Aí depois eu soube que ele não ia e eu só não cancelei porque já tava muito em cima. Vem na minha casa, aí, meu. Se ele mora aqui do lado da minha casa. Ah, mas aí eu vou ter que ir na tua casa. Daí sai caro, né? Daí sai caro. Já falei pro Gans pessoalmente, já falei pro Zop, pro Gabriel, tipo, tanto que eles são fodas, tipo, o podcast dele é foda, porque eles já são gigantes pra caramba na podosfera e continuam os mesmos, sabe? A humildade deles, recebem pessoas do Brasil inteiro na casa deles, sabe? Tipo... Cara, eles vieram me buscar na minha casa, gente. Mano, eu fui lá, fiz um churrascão na casa do Ganso lá, a filhinha dele tava na sala, tava nem aí, trocando ideia. Falei, olha isso, cara, tipo, porra, ele me conhece pela internet, sabe? E recebe, no coração mais puro do mundo. Foi em Vitória, no evento, fui lá também. Então, tipo assim, cara, de podcast é a galera do Chorume mesmo. Zop, eu acho que é uma das pessoas mais felizes que eu já conheci na minha vida. Outro coração puro pra caramba, Anderson Negão também. É uma criança gigante, sabe? Não tem maldade nenhuma. Então, eu acho que concordo contigo, cara. A galera do Chorume no geral mesmo. Assim, as pessoas que eu mais admiro em podcast, sem dúvida. Brian, quem você admira, Brian? Cara, pergunta Quem é difícil. famoso pra você? Pergunta muito difícil. Eu tenho muito medo de admirar pessoas porque eu me decepciono. Pirula. Pirula. Tem que ser o Pirula. Não precisa ser fã não, Brian. Eu também não sou fãzão de ninguém, não. Só admirar, cara. Admiração você pode tirar uma chavinha depois e não admirar mais. Eu tenho um lifestyle, pra usar uma palavra da moda aí, que é de ter baixíssimas expectativas com tudo. Então eu acho que talvez isso me filtre de admirar demais pessoas, porque eu sei que essas pessoas podem nos decepcionar daqui a pouco. Vídeo Silvio Santos que tá aí Ai, agora. meu Pô, é foda, nem fala isso aí. Maoi. Veio maluco. E, sempre porra, o Silvio critiquei. Santos é um cara que tem uma baita história de vida foda, né? Que eu sempre admirei muito ele. E ele tá doidaço agora. Então, cara, eu sempre fico Não, muito eu costumava atrás. dizer que o dia que a Xuxa morrer, que o Silvio Santos morreu, o Brasil para. Eu acho que agora é só quando a Xuxa morrer. Não, mas dá muito tempo da Xuxa fazer umas merda também. Ela Dá bem mais Pior nova que dá, né? Tá bom de morrer logo, Xuxa. Não falei isso. Mas eu fico com muito receio de pensar nisso, assim. Mas claro que tem produtores, assim, que eu admiro muito. O meu podcast mesmo, Eu Tava Lá, ele nasceu por conta de um podcast português que chama Conta-me Tudo, que era um podcast que me inspirou muito, assim, a fazer, porque eu gosto de ouvir histórias das pessoas e eles têm essa coisa de sempre uma pessoa diferente contando uma história e tal. E o David Cristina, que é o cara que faz lá, que coordena o Conta-me Tudo, que é um espetáculo de comédia e também um podcast, é um cara que talvez me venha na cabeça agora, assim, como produtor. Eu acho que eles nem fazem mais, mas na época foi um negócio que me inspirou, assim, a fazer, e eu acho que pode ser por aí. Mas tomem cuidado com pessoas que vocês admiram, porque elas vão fazer merda daqui a pouco. Tá difícil no Brasil. Tá Menos difícil, o Ganso. gente. Menos o Ganso. O Ganso é um cara incrível. A pessoa se o Ganso nos decepcionar, velho. Não. É por isso que eu falei, Essa não me vou aguentar, contem, não me contem nada, não Mano. quero saber, tá, gente? Pode guardar o que E eu vocês sei sabem. de uns da podres podosfera. dele aí, sacanagem, tô brincando. Olha a responsabilidade do Ganso. Um cara que fala de cu e pinto abertamente não tem como desapontar ninguém, não, cara. O Ganso participou lá do Eu Tava Lá em algum episódio e contou uma história de família muito legal que até hoje as pessoas comentam bastante. Ele é um cara muito gente fina. Que o Emerson tem uma história parecida também. Eu baixei os dois pro podcast, eu vou só avisar aqui pra vocês. Eu tava lá e o Confabros por causa do Ganso. Que legal. Porque ele foi. E aí eu falei, não, eu tenho que ver, né? Porque eu sou bem fãzoca mesmo. Aí eu baixei Legal, o do Confábulas 3, que tem 2 que ele foi, mas o Zop, tem um que foi o Negão. Baixei também. E o que ele fala sobre os comediantes. Nossa, eu fui ver, vocês falaram tanto comediante, que eu não gosto de ver comediante em inglês. Eu tive que baixar pra ver no Netflix. Cara, eu fiquei encantada com o Chapelle, né? Chapéu, esse eu admiro, cara. Cara, eu fiquei Sensacional, encantada. Não sensacional. conhecia através de vocês. Tá vendo? Uma besteirinha, mas aquilo marcou a minha vida. Esse é um cara que tem uma filosofia de vida que, tipo, Ele e o mano, Chris Brown, o Chris Rock com aquele podcast dele maravilhoso. Então Cara, eu não conhecia. O Chapéu, ele bota o humor acima de qualquer opinião dele. E isso eu faço muito isso, porque, tipo, eu tenho a minha opinião, mas eu sei que no dia a dia, eu falar, a pessoa tá bom. E a pessoa vai esquecer o que eu falei, a pessoa não vai estar nem aí. Então é melhor eu falar uma coisa engraçada, pelo menos a pessoa vai rir e vai me taxar como uma pessoa, ó, chegou o Bergs, vamos se divertir. Eu prefiro ser o Bergs e divertir
divertido que falar uma opinião séria, sendo que a pessoa não vai filtrar pra ela. Então eu prefiro fazer uma piada, fazer uma zoeira acima do que eu acho sobre alguma coisa. E o Chapéu é muito isso. Tem uma opinião forte de alguma coisa que aconteceu, ele vai e faz uma piada agressiva sobre aquilo. Tipo, no geral, foda-se. É igual aquele episódio de panelinha que eu fiz. Tava um negócio muito... Tava muito acelerado na podosfera, muita gente brigando. Aí eu coloquei no título As Panelinhas da Podosfera, porque um ouvinte mandou falar sobre isso. Aí eu fui e comecei a falar de frigideira no episódio, de que eu adoro cozinhar. E foi isso. Sensacional. Eu fiz uma piada a partir de uma opinião que ninguém ia estar nem aí, cara, sabe? Então o Chapéu, ele é muito isso, cara. Uma pessoa que eu admiro é o Chapéu. Cara, tu falou que eu tinha uma história parecida com a do Ganso. Cara, tem muita história que ele conta do Chorume, principalmente as histórias de vida dele, de casamento, de filho pequeno, de tal. Que chega a dar uma agonia, assim, que eu digo, cara, agora se eu contar, vão dizer que eu tô imitando ele. Tem muita história parecida da minha vida que aconteceu comigo. Pronto, o negócio da menina engasgada, a menina dele, foi um dos piores momentos da minha vida, foi quando minha filha engasgou. Eu fui praticamente do mesmo jeito, tá ligado? Aquele do ultrassom que você contou no Confábulas, né? Sim, cara, tem muita coisa parecida que é complicado. Eu digo, não, se eu contar, agora ela vai dizer, tá imitando as histórias do Ganso. Foda, né? Foda. Mas acontece, né, as coisas. Aí eu me identifico fora dele ser quem ele é, né? A pessoa que ele é, tem essas histórias que eu me identifico muito também. Um dia ainda vou tomar uma cerveja, não sei, ele não bebe, se não me engano ele não bebe. Um dia eu vou comer uma carne, eu vou tomar uma cerveja e a gente vai conversar sobre essas histórias lá. Cristiano Barba, quem lhe inspira? Quem é que você admira? Puta, cara, difícil, né, brother? Tem tanta gente que eu gosto pra Jesus. caralho. Jesus eu gosto bastante, né? O que fode é a fanbase aí dele, né? Cara, dava pra falar do... Só diga um. Bom, se for pra falar um nome só, cara, de uma pessoa que eu admiro, porque eu poderia citar um monte de gente, cara, poderia citar o Geraldo, o Felipe, poderia citar um monte de gente, mas uma pessoa que eu admiro pra caralho é a Ira Croft, Pô, aí sim. lá do Mundo Freak. Cara. Ela é meu exemplo de mulher, mano. Ela é uma guria, cara, que eu conheço há mil anos, cara, tá ligado? Vi a Ira menininha. Eu vi a Ira quando era pequenininha, tá ligado? Ela não cresceu muito de lá pra cá. Tipo assim, sabe, a dedicação que essa guria tem pela mídia podcast, pelo tudo que ela fez, pelo tudo que ela representa pela mídia podcast, ela é muito mal reconhecida, tá ligado? Tem um monte de gente que apareceu anteontem aí e tá recebendo todos os louros, e essa guria tá aí, cara, fazendo pouco a pouco, tá ligado? Um tijolinho de cada vez. E é uma queridona, cara, adoro ela. É isso, Ira, tá ouvindo aí? Te amo, cara. Pô, concordo, mano. Ira é foda, parceiraça. Pô, não tenho nem o que falar, cara. Mas é aquilo, né, cara? Eu acho que ela tem um reconhecimento pela gente que eu acho bem importante também, assim. Sim. Ela não precisa estar no topo do topo, sabe? Acho que ela sabe disso, que ela tem um reconhecimento legal, ela é uma querida por muita gente. Eu acho que isso é o que importa no final das contas, sabe? É muito difícil as pessoas chegarem no auge. Tem muita gente talentosa na música, sim, em não, qualquer com tipo certeza. de arte que não mesmo é tão conhecida, dentro do podcast, por isso que eu falei, poderia falar de outras pessoas também, tá ligado? Mas acho que a Ira é a mais simbólica, assim, tá ligado? De todas essas pessoas que eu poderia falar. E é óbvio, né, cara, que ela tem consciência, né, do tanto que ela andou, ela tem consciência do tanto de gente que, sabe, que se inspirou nela. Dentro das gurias que fazem podcast, porra, eu acho que pelo menos, sei lá, mais da metade se inspirou na Ira, cara, tá ligado? Essas gurias estão fazendo hoje em dia. Só que seria foda se a gente pudesse, né, tá ligado? Ver que o reconhecimento da Ira transcendeu, tá ligado? O grupo dos produtores, né, tá ligado? Se ela pudesse estar pagando as contas dela todas com podcast, seria foda, cara. Verdade. Mas o mais importante é o que ela tá fazendo, Barba. Ela não parou, sim, cara. Ela continua, sim, sabe? Eu acho que essa questão que você falou de mulher olhar pra ele, eu acho que tem sentido, sim, sabe? Mesmo que não façam o mesmo tipo de conteúdo que ela faz, né? Porque é um conteúdo bem específico. Mas a questão do trampo dela, de estar sempre por ali, sabe? Ela trabalha nos bastidores muito bem, trabalha muito bem também no podcast, no Mundo Freak, que é sensacional. Pô, ela é, né? Eu não consigo ver com o Mundo Freak como apenas do Andrei, sabe? Pra mim é eles dois e a galerinha que ajuda bastante também. Quem que é Andrei mesmo? Gosto bastante dela. Nem sei quem é, a Sombra. É o ajudante dela. No feminismo ele vai estar morto. O ajudante dela. No feminismo ele vai morrer. Quando o feminismo tomar conta de tudo, nessa vai ser ela. Então eu vou esquecer um pouquinho dele. Mas eu acho bem legal essa questão de ter uma mulher, sabe? Porque quando a gente fala de podcast, a gente fala de quem dá exemplo é sempre caras, né? A galera do Nerdcast, podcast, sempre os caras. Eu acho legal ela ter esse reconhecimento como mulher. Não por ser mulher, mas porque tá ali, sabe, fazendo. Não, mas por ser mulher também, porra. Tendo qualidade. Não, tipo assim, não porque é tipo cota, vamos botar uma mulher aqui só pra disfarçar. A gente coloca a Ira como alguém que é independente do sexo, entendeu?
falo nesse sentido. Porque às vezes coloca uma mulher aí, disfarça, coloca uma mulher e um negro aí pra gente falar que não fala. Caralho. E uma gay. Eu acho legal. E se for uma mulher negra, então já resolve. Coloca tudo, uma mulher já negra e duas pronto, meu Deus do céu. Eu particularmente gosto do pessoal do Chorume, né? Tanto que foram eles que me deram ingresso, que eu fui me divertir bastante. Tem uma galera que eu gosto do Emerson. Obrigado. Mentirosa, rapaz. Só por causa do tava. Olha aí, pegou elogio e ele não gosta, tá bom. Mas esse negócio de falar um só é complicado, porque tem vários que marcaram, assim, podcast. É um só, você não gosta mais nenhum, só desse. Os outros são os merda. Não, Cristiano, ele disse que podia falar várias pessoas, Eu mas gosto só a Ira mesmo. Não sei. Eu fico entre a Ira e Douglas Gansop. Três, sei lá. Concordo com Três vocês. pessoas Na verdade, eu maravilhosas. concordo com vocês, é melhor. Vocês falaram pessoas maravilhosas. Só tá pra você ver quem admira os admiradores. Mas enfim. Então, pessoas, esse episódio foi maravilhoso. A fama dos famosos, quem os famosos amam, o que a fama vai causar na gente, no mundo e na podosfera e tudo mais. O Spotify veio para ficar, para tornar as pessoas famosas e levar as pessoas para a Ana Maria Braga. E depois fazer um algoritmo pra ninguém mais encontrar a gente. Levar os podcasts pro jogo dos pontinhos, né, cara? Nossa. Imagina só. Eu do lado do Tevez, né? Quando a gente lá, tiver decadente, vamos tudo pra fazenda, tá ligado? Imagina só, todo mundo na fazenda lá falando mal da podosfera. Pra quem não conhece, assim, esse episódio foi recheado de pessoas com mais seguidores do que eu no Twitter. Eu quero seguidores no Twitter. Então, mas pra quem não conhece, Bergs, onde é que o pessoal te escuta teu trabalho aí? Cara, lá no Confábulas, né, podcast de histórias e reflexões aí. Todo mundo já participou aqui, menos a Moçoila, né, cara? Chamarei para participar, né? Ai, que lindo. Moçoila sou eu, né, gente? Não é você, não. Não, é porque hoje em dia a gente tem que saber, né? Cuidado com ela é polêmica, viu? Ela é polêmica. Sim, sim. Já aviso logo, mas eu gosto dela por causa disso. Com certeza, cara. E, cara, pode encontrar o Confábulas no Spotify, vocês que ouvem no Spotify, ou em Mas qualquer não pode ouvir no agregador. Spotify. Se vocês colocarem Pode. Confábulas na busca do seu aplicativo, vocês vão achar as reflexões, pelo menos um episódio de reflexões vai agradar você, com certeza. E se você gosta de dar risada, os episódios Esse Dia Foi Louco, que o Emerson esteve na gravação também, vocês vão gostar também. E fica esse convite aí, Confábulas, Histórias e Reflexões, já está entrando de férias nesse final de 2019, voltaremos aí ano que vem, mais Baixa os forte do que antigos. nunca, mano. Baixa É os isso aí, antigos. baixa os antigos. Cara, todos aí maravilhosos, muitas participações incríveis. E é isso aí, fica convite, Confábulas, tamo junto. Vai estar o link no post aí do episódio que a gente foi lá no Confábulas. Cristiano Barba, como é que a gente te conhece e escuta a tua voz linda, maravilhosa? Cara, teologiadeboteco.com.br, que não é um podcast sobre teologia, nem sobre boteco. Já enganando todo mundo com o Tipo nome. HQ da vida, né? Que nego entra lá achando que é sobre HQ, não é. Mas é um podcast que a gente trata sobre filosofia, política, educação, temas relevantes da atualidade, a partir de um viés, na maioria das vezes, anarquista. Eu convido uns comunistas de vez em quando, dou uma folga pros comunistas e deixo eles de lá, mas é doutrinação do começo ao fim. Se você é de direita, eu recomendo que você nem vá, porque você vai passar raiva, você vai ser xingado, você vai ser humilhado, você vai ser ofendido e pode ser que você mude. Então tome cuidado, porque lá é perigoso. E o Teologia de Boteco tem também o Gole, que sai terça, quinta e domingo. No domingo falando sobre questões relacionadas à luta antirracista no Brasil e no mundo. Na quinta-feira falando sobre educação e falando sobre o movimento feminista. E na terça-feira eu falando sobre uma coisa. E na quarta-feira tem o Pausa, onde eu recito uma poesia, um mini conto, uma prosa, algum texto sobre isso. Algum texto desse tipo. Tô no YouTube também, mas o YouTube, foda-se, ninguém se importa. É isso, teologiadeboteco.com.br. Lá no Twitter, @Cristiano_Barba. No Instagram, Cristiano_Barba. E no Telegram também, Cristiano_Barba. Se alguém quiser colar, conversar, falar qualquer coisa, tamo lá. Tem um grupo no Telegram também, que é só procurar Teologia de Boteco que você acha por lá. Beleza? Acho que é isso. Todos os links também vão estar no post. Beleza. Aí, pessoal. O Cristiano é uma máquina de links, né? Mas cuidado. Eu percebi. Esse é um cara que sabe aproveitar o espaço. @Confábulas no Insta, pronto. Eu ia dizer, o Bergs falou, ia botar no link, mas não falou nada. Ô, Brian, isso. Eu tenho um podcast chamado Eu Tava Lá, o site é eutava.lá, eu gosto muito dessa URL, apesar de acreditar que ninguém acessa, porque ouvir podcast no navegador é horrível, mas ouçam onde acharem melhor, aí Eu Tava Lá vai pro ar toda segunda-feira, todo episódio tem um convidado diferente contando algumas histórias da sua vida, ou alguma história específica que ele tenha elegido pra nos contar, e é um podcast que eu gosto muito de fazer,
fazer, inclusive o Bergs já participou 2 vezes lá. Deixo aqui o convite pra vocês quando quiserem contar histórias no Eu Tava Lá e pra gente combinar de fazer esse encontro. E é isso, @podcast Eu Tava Lá no Twitter e no Instagram. As minhas redes são @Brian no Twitter e @BrianRiso no Instagram também. Até colocando aí o Brian, podcast de história dele, o Berg já sabe, até porque eu acabei contando no Confábulas a história, mas eu, muito bêbado aqui, lembrei de uma história muito boa que precisava ser contada num podcast de histórias, mandei uma mensagem embriagada pro Brian no Twitter, Brian, eu preciso contar essa história, não tava lá e tal, E aí? no final, depois eu lendo no outro dia que eu percebi que eu falei tchau, te amo. Mas eu respondi ou não? Não, você respondeu, cara, manda um e-mail aí e tal. Boa. Falei Falei a coisa certa, mais ou menos então. a história. É porque Falou a a coisa gente- certa. É porque o Eu Tava Lá recebe muita gente querendo contar coisas e a gente criou um e-mail pra isso, que é o ouvinte@eutavalá.com.br. Então vale o recado também. Se alguém que tá ouvindo acha que tem alguma história legal pra contar. Mas, Brian, eu quero tirar uma dúvida agora. Como é que você filtra histórias legais de histórias merdas? Porque tem gente que acha que a história tá arrasando. isso também, você né, fala, cara? meu, essa história é uma bosta. Eu não vou colocar isso. Eu nunca gravei um episódio que não tenha ido pro ar. Eu tenho muitos episódios gravados que ainda não foram, mas que vão, mas nunca rolou de alguém me contar alguma coisa que eu não gostasse, assim. Acho que se não for ofensivo, vai. Porque sempre tem público pra tudo. Mas eu fico pensando na naturalidade. Eu fico pensando, pô, se eu mandar a história pro Brian, ele já vai saber o que eu vou contar. Eu não gosto de saber também, não. Eu gosto de não saber, mas o que a gente faz no Eu Tava Lá atualmente? Tem 2 métodos de selecionar pessoas. Ou eu conheço a pessoa e tanto faz a história, porque eu sei que a pessoa é legal, eu sei que a pessoa vai me contar algo Melhor, que verdade. agrega ao podcast. Ou eu não conheço a pessoa e aí eu prefiro saber qual é a história pra não me, né, para não dar problema durante. Tipo o Soares, né? Quando eu entrevistava as pessoas, ele sabia tudo antes e falava assim, beleza. Todo programa de talk show é assim. É isso. Eu achava que não era, né? Mas não tem Mas como aí, não assim, ser. o que eu faço é fingir que eu não conheço. Quando eu tô ouvindo, Pode crer. porque o Nossa, ouvinte que tá legal! acostumado. Pode crer. O ouvinte tá acostumado a eu não saber, né? Então eu finjo que eu não sei. Eu finjo que, caralho, tá, mas e aí? Como é que foi e tal? E às vezes eu já conheço a história, a pessoa já contou 30 vezes pra mim essa história, mas eu, em nome do entretenimento, eu consigo erguer ali com algumas dúvidas pertinentes que eu sei que vão trazer detalhes. Mas é isso, nunca aconteceu, assim, de gravar um episódio que não tenha sido legal. E até quando eu vou contar alguma história pra alguém ou em algum lugar, eu penso isso também. Eu penso, putz, essa minha história não é tão boa assim. Mas sempre tem alguém ouvindo que gosta, porque se identifica, ou porque, sei lá, porque as pessoas têm gostos muito diferentes. Então tem episódios do Eu Tava Lá que são muito engraçados, que a galera adora e que dá muita risada e fala, nossa, muito bom e tal. E tem outros episódios que não são engraçados, mas que são legais por outras razões, assim, porque são emocionantes ou porque tem uma quebra de expectativa ali no meio e as pessoas também gostam. Às vezes outras pessoas gostam. Mas é bom variar, assim, porque eu acho que a gente acaba trazendo gente diferente também. Eu vou aqui continuar cavando minha participação no Eu Tava Lá. Tá convidado, cara, quando quiser. Eu vou mandar por e-mail só tópicos assim, de 3 histórias boas. Aí, se valer a pena, você me chama. Vamos Se combinar, não vamos valer, combinar isso aí. Você que sabe. Ai, aquela história que você contou é uma bosta, não tento, tá? Essa tática é me ajudar. Já faço o filtro já pro Brian. Brian, tem uma história que é uma bosta, não leva. Bancada oficial, viu? Bancada oficial ajudando aí. Então, pessoas, muito obrigado pela participação de vocês. A casa é de vocês, quando vocês quiserem voltar aí e tal, ou falar qualquer coisa. Pessoas, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio mágico aí. Deixe seu comentário o que você achou do episódio no site, no desculpadqc.com.br. Você pode deixar lá o comentário no site, ou no nosso Castbox, ou em qualquer uma das nossas redes sociais, que todas é o @desculpadqc, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio com essas pessoas especiais. Eu espero vocês na semana que vem. Um beijo nos seus corações e tchau, tchau, pessoas. Falou! Tchau. 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 Bye, bye.